todos que estão aí com a gente mais uma segunda-feira de discussão clínica. Hoje a gente tem o prazer, né, e queria agradecer a presença do Dr. Henry Corks, professor de disciplina de obstetrícia da PUC, e dentro da Cachoeirinha é preceptor e plantonista, aí, enfim, tem todo um currículo extenso aí de formação e sabe muito de pré-eclâmpsia, né? Então a gente trouxe o Dr. Henry hoje para falar um pouco mais aí sobre condutas, ações efetivas na pré-eclâmpsia, no foco de discussão com o corpo clínico mesmo, né? Uma reunião mais direcionada para condutas práticas aí. Então, Henry, muito obrigado pela disponibilidade, pela presença e fica à vontade, viu? Valeu, Enoque. Obrigado, você, Luizão, todo mundo. É um grande prazer, como sempre. Vamos falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia, né? Acho que a importância, não preciso me alongar, né? A maior causa de morte materna, há muitos anos é assim, e aparentemente a realidade não está mudando, né? Isso torna cada vez mais a pré-eclâmpsia importante no nosso meio, né? E o que eu vou falar hoje é um caso de pré-natal, aparentemente simples, mas vocês vão ver quantas coisas tem por trás desse simples, né? Quantos conceitos, quantas coisas a gente pode discutir. Bom, vamos em frente aqui. Lembrando que ao longo da apresentação a gente vai ter 4 questões onde vão ser apresentados um QR Code e eu vou convidar vocês a colocarem seus celulares para poderem votar online com a gente em tempo real, tá? Bom, então, como eu havia falado, a mortalidade materna no nosso país é uma coisa extremamente alarmante, não é de agora, né? Nós batemos aí na última estatística 64 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos, né? Só para vocês terem uma ideia, o que a OMS recomenda são 20 mortes maternas no máximo, né? Aceitável, né? Então nós estamos aí bem além do que poderíamos nos dar o luxo de estar, né? Aqui só para vocês verem essa estatística de 2017, né? A mortalidade materna sempre ela tem as estatísticas um pouco atrasadas por motivos óbvios, né? Os levantamentos demoram para ser realizados de uma forma continental. E a gente tem aqui em 2017 um alarmante aumento das razões de morte materna no nosso país, né? São Paulo, especificamente, onde a gente esperaria uma assistência bem melhor, níveis mais baixos, assim como a gente vê no sul, né? No sul do nosso país, né? Bem mais baixo, mas a gente realmente não consegue chegar e a gente aumentar é realmente uma preocupação muito grande de todos nós obstetras, né? Lembrar também que para cada morte materna, né, que nós vivenciamos ou que nós vemos acontecer, nós temos centenas de outras mulheres que não morrem, mas elas, podemos falar assim, elas quase morrem, né? Elas chegam muito próximo à morte, né? Que é o conceito de near miss, né? Pacientes que quase morreram, né? Isso é muito comum quando se trata de síndromes hipertensivas, né? Esse é um documento do OMS que publicou inicialmente sobre o near miss, ele já é um pouco antigo, mas o conceito ele é muito atual, né? Então nós devemos ficar atentos e o objetivo dessa aula e sempre que a gente fala de pré-eclâmpsia é reduzir morte, sim, mas também reduzir essas sequelas graves que essas mulheres vão ficar para o resto da vida delas, né? E entre, obviamente, as complicações maternas mais graves que nós podemos ter, as síndromes hipertensivas aparecem juntamente com as síndromes hemorrágicas e as síndromes infecciosas, né? As 3 chamadas até hoje de a tríade maldita da obstetrícia, né? Bom, e aqui eu vou começar o nosso casinho, que ao longo do caso a gente vai vendo um pouco a literatura que abrange aí essa situação, né? Então, Henry, é o deixa eu te primeiro fazer uma caso. pergunta. Antes de você começar Vamos lá. com a questão, volta um pouquinho o slide anterior, só para ficar claro para todo mundo. Então, na verdade, o near miss não é só a pré-eclâmpsia, né? A gente fala muito de near miss associada à pré-eclâmpsia, mas é qualquer condição grave em que ela teve um risco alto de mortalidade aí, né? É isso. Exato, é. O near miss, ele é um conceito, aqui eu coloquei essas situações, elas não são caracterizadas, elas sozinhas, como near miss, né? Então, uma pré-eclâmpsia, ela não é um near miss. Uma hemorragia pós-parto, ela não é um near miss. Mas elas são, vamos dizer assim, um degrau antes, chamadas de situações ameaçadoras à vida, né? Isso sim, elas são complicações graves que ameaçam a vida da paciente. A hemorragia, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a sepsis, todas elas podem evoluir com uma falência renal, podem evoluir com um edema agudo de pulmão, por exemplo, uma embolia pulmonar, uma embolia amniótica, enfim. Essas outras complicações que vão levar à morte, essas sim são chamadas de near miss, né? Mas tudo começa, Perfeito. sem dúvida, com as situações Por exemplo, a paciente que ela adversas. ficou com uma complicação psicológica grave, ficou muito preocupada, enfim, evoluiu para um quadro depressivo, isso é considerado near miss também? Não.
Na verdade, o near miss desse jeito que eu estou apresentando, que é a forma que o OMS trouxe, é o near miss realmente de risco de vida, né? Tá. É o clínico, é isso que vai levar o paciente realmente ao óbito, né? Mas, obviamente, que tem, em paralelo, outros conceitos, né? Até para não menosprezar essas outras situações que podem não Sim. matá-la a rigor, mas podem levá-la a comorbidades para o resto da vida não diferente como as outras, né? Então, Sim. também é extremamente importante. Perfeito. Bom, então aqui no caso a gente tem uma paciente MS, 36 anos, né? É uma fecundigesta primípara com uma gestação tópica de 10 semanas. A paciente está iniciando o pré-natal, negava comorbidades, referia que na gestação passada dela, ela apresentou hipertensão arterial desde o início da gravidez, né? Teve um parto cesariano com 37 semanas, pois referiu que sua pressão piorou nessa fase. Então a equipe médica falou que teria que interromper a gravidez. A pressão dela na primeira consulta, 136 por 90, realizada com manguito adequado e da forma adequada, e ela tinha um IMC de 32, né? Então, um caso bem rotineiro nosso, né? Nada fora do padrão. E aí a gente chama atenção para pistas, né? E é isso, nada mais é fazer um pré-natal, não é nada diferente de ser um Sherlock Holmes, por exemplo, da vida real, né? É isso mesmo que a gente está estimulando. É que a gente vá atrás dessas pistinhas, porque aqui eu botei várias, né? Mas às vezes é uma delas que é solto numa história clínica. E às vezes a gente não pesca ela, e a gente vai lembrar dela só quando aparecer uma pré-eclâmpsia lá na frente, a gente fala, puta vida, comi bola com esse caso, né? Então, fique atento, seja o Sherlock Holmes das suas pacientes. Então aqui eu coloquei em vermelho, olha lá. Então, hipertensão arterial desde o início da gravidez, da outra, está cheirando hipertensão crônica isso, né? Parto com 37 semanas, que parto que a gente faz com 37 semanas, se não uma pré-eclâmpsia, talvez, né? Então, será que foi uma pré-eclâmpsia? Interrogação, pistas, né? 9, diastólica de 90 na primeira consulta, chama muito atenção para uma hipertensão arterial crônica, né? Aliás, o diagnóstico da hipertensão crônica, a doença hipertensão crônica, todos sabem que o guideline da clínica, da cardiologia mudou, e hoje em dia 13,8 já é hipertensão arterial crônica. Na gravidez, a gente ainda considera 14 ou 9, né? Então, aqui me apareceu com 9. E o IMC de 32, né? Então, uma paciente obesa, que também é um dos enormes fatores de risco para o desenvolvimento da doença, né? Eu trago uma primeira pergunta para vocês, né? Além das rotinas habituais, existe alguma outra conduta nesse caso, né? Ou não? Ou faremos só nosso ácido fólico e já mudando daqui a pouco para um polivitamínico, ou no SUS a gente vai para o fosfato ferroso e segue o jogo, exames de rotina, né? Essa é a primeira perguntinha que eu queria que vocês, com a câmera do celular, apontassem para o QR Code, vai direcionar vocês para a primeira pergunta, vocês voltem lá, pessoal, por favor. Vamos dar um minutinho, Enoque? Quanto você costuma dar? Eu dou a gente, se conseguir checar lá quantos votantes, a gente pode esperar um pouquinho. Se você quiser colocar direto no link, você consegue ver O quantos link estão ele vai votando. A gente tem atualizando, uma né? ideia. Isso, ele te Vamos lá. dá o número de votantes. Aí. Tá atualizando. No outro, é isso aí. Pode dar um enter aí, acho que ele atualiza para Isso porque você. a gente testou antes, né, Enoque? Pois é, testamos, resetamos, tá tudo Tudo bem, redondinho, gente. vamos lá. Vamos lá, sem Vamos ver aqui, problema. agora foi lá. Aí, perfeito. Ó, pessoal, Peraí. então, opa, é Vai lá. isso aí, Aqui nós temos, perfeito. ó. Ó. Legal. 7 Estão votantes, votando 8 ainda. votantes. A gente espera um pouquinho, porque a gente tem 38 pessoas. Então, em média, umas 15, 20 pessoas conseguem votar. Então, pessoal, só Tá. lembrando, nesse tipo de votação, usar o QR Code para entrar aí nesse link e fazer a votação, tá? Legal. Já tem aqui alguns, ou não? Que acho que Já dá para discutir. um Vamos lá, terço pode ir. aí. Acho que sim. Sim, Foi vamos lá. unânime aí, né? Então, de todas as perguntas que tínhamos, né? Então, exame de rotina, medida residencial da pressão e AS, solicitar ultrassom com Doppler de uterina para avaliar risco, AS cálcio, medida residencial de pressão e orientações e já entrar com metildopa, né? Então, foi unânime aí. A gente está na mesma sintonia, né, pessoal? Sem dúvida, AS cálcio, né? Tratando-se de Brasil, não se fala só AS. AS vem como se fosse uma palavra composta, né? AS e cálcio. Nunca vem o AS sozinho quando a gente está no território brasileiro, né? Então, sem dúvida, AS cálcio, devido às diversas pistas, né? Acho que não tem muita dúvida. E medir a pressão, sem dúvida alguma, antes de entrar com o hipotensor, né? Bom, Quanto de AS avançar e um quanto de pouquinho. cálcio, Henri? Vamos lá. Então, vamos lá. Aproveitando. O AS, se você esperar um pouquinho, ó, que eu trouxe isso aqui em slide, pode ser? Então, Fica mais fácil. desculpa, pode, desculpa.
Vamos lá. Então, aqui só para falar o que a gente estava falando um pouco da hipertensão arterial crônica, essa é a classificação que nós temos no Brasil. Adianto para vocês que nós temos pelo menos 4 classificações atuais, né? A notícia boa é que a nomenclatura é a mesma entre elas, né? Não existe mais nomenclaturas antigas, como doença hipertensiva específica da gravidez, não existe mais toxemia gravídica, existe sim hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica e a pré-eclâmpsia sobreposta. As outras classificações, como o American College, por exemplo, eles trazem para a gente o jaleco branco, que é uma síndrome que na Febrasgo optou por colocar esse grupo junto com as hipertensões crônicas, e a Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia, ISSHP, coloca também a hipertensão mascarada e a transitória, né? A mascarada seria pacientes que têm pressão alta na casa delas, mas no dia de consulta está normal, que é o inverso da jaleco branco, e a gestacional a transitória seriam pacientes acima de 20 semanas com nível pressórico aumentado, no entanto, muito isoladamente. Ela tem a grande maioria das suas pressões abaixo de 14 ou 9. Eles chamam isso de transitória. Tanto a jaleco branco quanto a mascarada se encaixam muito bem no grupo de hipertensas crônicas. E a gestacional transitória se encaixa muito bem na gestacional. Por isso que nós, assim como o NICE na Inglaterra e o Canadá, opta por deixar apenas em 4 grupos, tá bom? Então, essa é a classificação atual da hipertensão. Nossa pacientinha, sem dúvida, é uma hipertensa crônica, acho que não tem muita dúvida, né? Aqui eu trago os riscos relativos, né? Essa última publicação da Febrasgo. Nós fizemos na Febrasgo uma publicação baseada nos riscos relativos, né? Depois nós achamos, hoje em dia, e nós já estamos reescrevendo o novo, que isso pode ser um pouco confuso para interpretação na prática clínica, né? A ideia que nós tivemos é o obstetra ver que todas elas são de altíssimo risco para pré-eclâmpsia, umas mais, outras menos. Mas existe uma publicação do Colégio Americano, que é essa, que fica mais simples, eu acho, de entender, onde eles classificam em fatores maiores e moderados. Um fator maior leva a gente para a prevenção sempre, a S-cálcio. 2 fatores moderados também levariam, né? A nossa paciente se enquadra aqui como história de pré-eclâmpsia, fortemente pensando, devido à história que ela me contou, hipertensão arterial crônica, sem dúvida, uma paciente obesa, já entra aqui, a idade acima de 35 anos, né? Se for uma paciente, aqui não tem esse dado, mas uma paciente com características sociodemográficas prejudicadas também entraria, reforçaria, ou seja, nossa paciente se enquadra na prevenção, né, de pré-eclâmpsia, né? E aí eu trouxe aqui a resposta para o Enoch. Então, os trabalhos mostram eficácia de 60 a 150, né? Eu diria que a discussão hoje em dia se dá entre 100 e 150. Muitos grupos reforçando a ideia de 150, e países onde realmente esse 150 é disponibilizado, é muito utilizado, né? No nosso país, a gente tem um grande problema, não tem a droga, né? E aí fica pedindo para partir comprimido e tal. Nós interpretamos, eu digo nós, o grupo que escreveu esse documento para a Febrasgo, não viu muita razão de ser, uma vez que os trabalhos não mostram uma grande vantagem de 150 sobre 100. Então, nós reforçamos no nosso país 100 miligramas por dia, pela facilidade de posologia, tá? O cálcio também, né? Acima de 1 grama, nós estamos fazendo benefício. Tem muita diferença da 1 grama, 2 gramas, 2,5? Não, os trabalhos não mostram grande diferença. Eles mostram que, acima de 1 grama, numa população de baixa ingesta, você está reduzindo para eclâmpsia. Só para vocês terem uma ideia, o AS, que é o que mais se fala mundo afora, né? Ele dá nos melhores estudos prevenções de 15%, estourando 20%, né, de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, redução do risco do desenvolvimento da doença. O cálcio, ele chega a 50%, 60%, tem trabalhos com 70% de redução de risco. Então, em países como o nosso, com baixa ingesta, falar de cálcio vem antes do que o AS, sem dúvida alguma, né? Então, isso é muito importante, tá? Eu trouxe, enfim, algumas revisões aí, isso não é novo, né? A gente está falando de revisão sistemática de 2007, né? Bem antigo. Bom, continuando. Pode falar. Posso te perguntar um negócio? Isso daí, lógico, eu acho fantástico. Isso aí, quando você fala disso, eu acho super importante essa questão da prevenção do cálcio, né? E aí, eu já tive essa conversa com você, eu sei a sua opinião, mas eu queria que você falasse isso aí para todo mundo. Se a gente tem um benefício tão grande assim de prevenção de 60%, 70%, não faz sentido a gente dar cálcio para todo mundo? Vamos ficar esperando ela ter fator de risco, né, para ter pré-eclâmpsia? Ou vamos dar cálcio para todo mundo?
Essa pergunta é muito boa e ela se encaixa não só para o cálcio, para o AS também, né? E aí eu já te adianto que tem um estudo de custo-efetividade publicado no final do ano passado nos Estados Unidos, que mostra o quanto é custo-efetivo você dá para a sua população inteira. O AS eles fizeram, né? Mas para a gente aqui o cálcio seria a mesma coisa. No Brasil, existe uma Fundação de Osteoporose Internacional, que eles fazem uma coisa que chama Mapa do Cálcio, né? Eles mapeiam o mundo inteiro, os países todos, e fazem um acompanhamento periódico do cálcio, né? E aí o mapa do cálcio, basta jogar no Google lá, mapa do cálcio, vocês vão achar. O Brasil ele tem uma ingesta média, a brasileira, né, em idade reprodutiva, de 500 miligramas por dia, né? Para gestação normal, só para gestação, não esquece a pré-eclâmpsia, só para um bebê saudável, numa gravidez, a gente precisa de 1 grama por dia. Então, toda grávida já deveria, no mínimo, dobrar sua ingesta de cálcio na alimentação ou suplementar 500 miligramas dia, isso só para gravidez, né? Fora isso, a gente tem as de risco para pré-eclâmpsia, onde a gente ofertaria um pouco mais. Então, faz sentido dar para todo mundo, mas sem dúvida. Só pensando na gravidez, nem na pré-eclâmpsia, né? Então, faz sentido. Essa publicação que eu falei, só para finalizar isso aí, Luizão, em 2019, ela viu o que é mais custo-efetivo, né? Então, 3 estratégias para um sistema de saúde. Se basear nos fatores clínicos, que é o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Ver história clínica, anamnese bem feita, história pregressa, e dar AS e cálcio, no caso eles fizeram só com AS, né? Apenas para as mulheres que eu identifico como fator de risco. A outra estratégia seria baseado no screening proposto pelo grupo do professor Nicolaides, na Inglaterra, no King's College, onde você faz fatores clínicos, pressão arterial média, aferida de uma forma mais peculiar que eles estipulam, dosagem de PLGF no primeiro trimestre e Doppler de artéria uterina no primeiro trimestre. Esses 4 combinados te dão um score, uma nota, e baseado nisso eu dou AS e cálcio, né? No caso eles fizeram só com AS. E a terceira estratégia seria dar AS para 100% das grávidas, 100%, engravidou AS para elas, né? E eles mostraram que das 3, apenas 2 eram custo-efetivas. Uma, baseada nos fatores clínicos, que é o que a gente faz aqui no Brasil. E segundo, dá para todo mundo, também seria custo-efetivo. Por quê? Porque eles levam em consideração nessa situação alguns países, e o Brasil está nesses aí, com certeza, onde você faz uma estratégia baseada em fator clínico, mas quem está na ponta lá e deveria prescrever o AS cálcio não identifica muitas vezes a paciente e acaba não dando, né? Então, pensando nisso, dá para todo mundo, resolveria esses casos. Então, só para pegar esse gancho, que é muito importante, Luiz. Deixa eu só fazer um comentário, Henrique, que eu acho que é importante também. Na época que estava até correndo o trabalho do ASPRE, né, que é do grupo do professor Nicolaides, a gente conversou e eu acho que, acredito que eu não entendi errado, mas um braço que acabou não sendo publicado era isso, dar AS para todo mundo e ver a resposta. E eles não levaram isso para publicação, ou pelo menos até onde eu li não tinha saído. Nesse grupo em que deu AS para todo mundo sem screening, os resultados foram piores. Aí você fala, poxa, mas deu para todo mundo, por que foi pior o resultado, né? E aí, conversando com eles no congresso, fala, pô, peraí, mas eu também tenho a mesma impressão, viu, Luizão? Poxa, dá para todo mundo, né? A gente coloca ácido fólico na farinha, a gente prescreve sulfato ferroso para todo mundo, poxa, então vamos dar o AS. E aí, na verdade, não sei se é uma coisa cultural e não sei como funcionaria isso aqui, mas a paciente, quando ela tem que tomar um remédio na gravidez e ela não entende muito bem o motivo pelo qual ela está tomando aquele remédio, e você não prova para ela por A mais B que aquele remédio vai trazer um grande benefício para ela na gestação, ela não toma o remédio. Porque tem a questão cultural, o medo de tomar uma medicação na gravidez que ela não sabe muito bem o efeito, e também a questão dela tomar um remédio que ela não está vendo necessidade, ela vai tratar, às vezes, uma hipertensão que ela não está vendo, né? Então, essa era a justificativa desse braço do trabalho, né? Então, essas pacientes não voltavam, muitas vezes, ou com a cartela cheia, e aí você via, poxa, mas não tomou, poxa, esqueci, não deu... Enfim, então, é um viés quando a gente prescreveria para todo mundo. Então, eu acho que o que se fala nas discussões é que você teria que rastrear, talvez a melhor forma seria rastrear de algum jeito. Pelos fatores clínicos, você tem um alto peso no rastreamento? Poxa, legal. Então, de alguma forma, você provou para a paciente que você está dando aquela medicação com alguma indicação, enfim, pelo menos para ela, né? A gente sabe que tem indicação, mas às vezes provar para ela que há necessidade da medicação. Mas é só para ilustrar aí a discussão também, né? Beleza. Eu vou trazer um pouco mais à frente isso de novo, Enocão, aí a gente pode discutir que é justamente o Mas segue o jogo. porque, vamos lá. Então aí a paciente retorna
A paciente retorna com a gente com 15 semanas, né? Nega sintomas, referia a medida residencial da pressão arterial em torno de 13/8. Esse é o termo que os cardiologistas usam, tá, pessoal? MRPA, e é a forma que a gente tem para aferir em casa a medida com a paciente, né? Ela realizou, nesse meio tempo, o morfológico de primeiro tri e evidenciou no laudo, né, embora não estava assim, solicitado isso, veio no laudo de presente paciente de baixo risco para pré-eclâmpsia, né? Baseado isso no Doppler de artérias uterinas, né? E aí, diante dessa informação nova, eu pergunto, né? O que a gente deve fazer? Mantém a S-cálcio, inicia metildopa, suspende a S-cálcio, inicia metildopa, mantém a S-cálcio, apenas acompanha a PA, mantém esse cálcio e inicia o uso de vitamina D, né? Tá na moda aí, né? Para maior prevenção de pré-eclâmpsia. Vamos lá, pessoal, vamos dar um tempinho para o pessoal votar. É o mesmo link, viu, pessoal? É só atualizar a página, a questão já está liberada, tá? Agora o pessoal tá voltando mais rápido aqui, tá? Tá enchendo. Quantas pessoas nós temos, Enoque? 46, Henrique. Tá. Então, de novo, para quem entrou depois, perdeu a primeira questão, câmera do celular no QR Code, ele vai entrar no link e vota no link. É anônima a votação, então podem votar tranquilamente aí, né? Legal. Ninguém vai tirar a nota baixa, enfim, não. É bem... Imagina. Eu vi aqui só que o Giba votou errado aqui, tá escrito. Tô brincando, hein, Gibão? Não aparece aqui para mim. Vamos lá. Vamos pro Alguém link, riscou então. aí. A Lila tá aí, porque da semana passada Lila, foi ela né? que riscou a tela, né? A Lila acabou com a apresentação. Olha lá, pessoal. Então, a gente tem aqui, legal, né? 92% mantém a S-cálcio, né? Eu fiz essa pegadinha justamente para puxar esse assunto que a gente até iniciou no outro slide, que é o que existe uma coisa que chama screening. Existe, o professor Nicolai faz, aqui na escola. Existe outra coisa que chama Brasil, né? No Brasil ninguém faz screening nenhum, faz só Doppler de uterina, né? E com ela o pessoal quer alcançar, almejar coisas enormes, né? Vamos tentar entender só do ponto de vista que a gente faria. Então a resposta é essa mesma, né? Acho que a maioria aí colocou. Um só voto foi para iniciar metildopa. Então vou falar um pouquinho sobre essa coisa de hipotensor também, que pode gerar dúvida. Aqui eu trouxe só um trabalho. O Giba pediu para avisar que ele acertou, viu? O Giba pediu para avisar que ele acertou, tá? Aqui eu só trouxe um exemplo. Eu trouxe o trabalho do Fabrício, é uma revisão muito bacana. E o Fabrício é um grande cara, amigo nosso lá da USP de Ribeirão, também do time do King's College por muitos anos. O Fabrício, ele é um grande defensor do screening, todos sabem disso. No entanto, ele mesmo fala, e várias vezes em congresso ele fala isso, pessoal, quer fazer screening, faz screening, mas só se basear na artéria uterina e querer daí fazer alguma coisa é um pouquinho complicado, né? Aí é puxar muito a barra. Principalmente, né? Se erra para mais, tudo bem, né? Puta, eu não ia dar S-cálcio, agora veio isso aqui, eu vou dar S-cálcio. Puta, menos mal. Ou bom, né? Sei lá. A questão é, quando a gente está usando e conduzindo um caso baseado em fator clínico tão forte e me vem uma uterina normal. Aí tirar é uma coisa muito temerária, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses Dopplers que vêm e você já tem uma paciente rastreada pelo guideline nacional e alguém querer tirar baseado num ultrassom. Tomem muito cuidado com isso, tá? Aqui eu dividi pelas pré-eclâmpsias todas e as pré-eclâmpsias precoces. Verifiquem que na patologia mais grave, que são as pré-eclâmpsias de início precoce, né, são mais severas, a taxa de rastreio baseada na uterina até melhora, mas sensibilidades aí de 50%, 60%, isso não é exame de screening em lugar nenhum do mundo, né? Então, tomem cuidado com a artéria uterina isolada, eu tô falando, tá? Não vou entrar no mérito do rastreio, porque isso é uma discussão longa, né? E realmente a gente não tem como fazer isso no nosso país. Se tivesse, aí seria uma discussão válida, usar ou não usar. Mas, enfim, vamos seguir um pouquinho adiante. Em relação à pressão e ao uso dos antihipertensivos, também é uma coisa que hoje em dia já está mais consolidado, né? Mas passamos por uma época não tão antiga, onde nós acreditávamos que dar hipotensor, né, ele teria vantagens, traria para a gente, por exemplo, a redução de risco de pré-eclâmpsia, né? Isso não se comprovou no maior estudo já realizado sobre isso, que é o CHIPS, né, que é o Control of Hypertension Pregnancy Study, canadense, né, porém multicêntrico, né, o Brasil incluiu alguns centros também, e ele randomizou justamente para responder essa pergunta, né? Um grupo eu vou tratar, então eu pego as hipertensões crônicas ou hipertensão gestacional, um grupo eu trato, eu encho de remédio e o meu objetivo vai ser a diastólica de 85, outro grupo eu tiro o remédio até a diastólica subir para 100, né? Então esse aqui, por exemplo, é o grupo do less tight, quer dizer, eu deixo um controle menos rigoroso, e o grupo tight, eu faço um controle rigoroso da minha pressão.
né, com 85 de diastólica, né? E vamos ver o que dá, né? Isso que eles fizeram foi o maior ensaio clínico já feito sobre isso. E olha que interessante, né? Então, quando a gente vê o que a gente tem em asteriscos, é o que deu estatisticamente significante do ponto de vista de diferença, né, pessoal? Então, assim, aqui a gente vê asteriscos aonde usou ou não usou terapia antipertensiva, né? Então, é óbvio que o grupo que eu estou controlando mais vai usar mais do que o outro, né? No entanto, vejam os desfechos primários, né? Então, perda da gravidez, óbito fetal, problemas respiratórios, ventilação, enfim, peso ao nascimento, né? Restrição de crescimento, não teve nenhuma mudança se eu dou hipotensor ou se eu não dou hipotensor, se eu deixo diastólica em 85 ou se eu deixo diastólica em 100. Quer dizer, não tem diferença do ponto de vista de desfechos, né? Percebam os desfechos secundários, complicações maternas graves, né? Então, infarto, edema agudo, falência renal, transfusão de sangue, hemorragia pós-parto, síndrome HELP, pré-eclâmpsia, que é o que a gente está falando, muda alguma coisa? Não muda nada. Então, dá hipotensor, a gente pode dar e nós vamos falar quando dá. Agora, nunca vai ser com a ideia de reduzir pré-eclâmpsia. Isso tem que ficar bem claro para todos, né? Olha que interessante, esse foi o único dado que esse ensaio clínico mostrou para a gente de relevante. Isso é muito legal, né? Todos deram sem significância, mas um deu positivo, né? Que foi hipertensão severa, né? Parece óbvio, mas é interessante esse dado. Então, o grupo que eu deixei, vamos dizer assim, com controle mais liberal e deixei a minha diastólica chegar em 100, esse grupo de pacientes fazem mais hipertensões severas, fazem diastólica de 11, fazem crise hipertensiva, né? Isso não aumenta a chance dela ter alterações e não aumentou. Mas índice de cesárea, os grupos, isso não mudou nada. Mas leva a paciente a um pronto-socorro, internações, eventualmente, podem vir. Enfim, é uma situação que ninguém deseja, né? Então, baseado nesse resultado do CHIPS Trial, né? O que a gente tem hoje em dia de mensagem? Que nós devemos usar hipotensores apenas para evitar crise hipertensiva, hipertensão severa. Em que grupo de pacientes? As pacientes que têm uma diastólica acima de 85 e mantêm assim, persistentes, né? A gente fala, de modo geral, acima de 90, né? 14 ou 9, está acima disso, persistente, né? Mas, a rigor, o trabalho que a gente se baseia para falar isso é o CHIPS, e o grupo do CHIPS que nos mostrou o resultado bom é o grupo de diastólica de 85. Então, os guidelines já vêm saindo há alguns anos e eles vêm engessados no 85. Então, passou de 85, que não é o caso da nossa paciente em questão, eu iniciaria a hipotensor. Não passou, ela fica sem hipotensor e segue o jogo, né? Aqui é o grupo CHIPS, eu mostro aqui porque isso é uma grande honra para a gente. Na caixeirinha nós participamos, incluímos bastante pacientes, eu, o professor Nelson e a Daiane, que era uma ex-residente nossa, fez fetal, inclusive, se não me engano, a Daiane, e foi uma experiência muito boa, né? Um dos ensaios clínicos que a gente participou junto com o grupo canadense. Bom, em relação à vitamina D, eu só pus aqui porque é um modismo que não tem tamanho, né? Então, pessoal, parem de dar vitamina D, né? Pelo menos parem em situações que não há necessidade, né? A não ser se bem documentado, ou um grupo de alto risco para hipovitaminose, dosou. Lembre-se que a 25-HD abaixo de 25 indica vitamina D na dose de 2.000 por 8 semanas, né? Aí é tratamento. Mas cuidado com essa ideia de ficar dando vitamina D, principalmente com a ideia, e eu sei porque eu tenho consultório, os caras vão lá no meu consultório, falando de que a vitamina D vai evitar pré-eclâmpsia, né? Tomem muito cuidado com informações desse tipo, né? Aqui eu trouxe só uma publicação da OMS, né? Então, o problema não é só dar, não é isento de risco, né? O problema é que a vitamina D, quando combinada com cálcio, o cálcio nós estamos estimulando dar, né? Quando combinado com cálcio, ela aumenta a chance de parto prematuro. Então, não tem cabimento a gente fazer um negócio desse sem embasamento científico, né? Essa revisão da Cochrane mostra que a evidência permanece ainda desconhecida, não está muito clara a evidência, né? Do ponto de vista de se ela é benéfica ou maléfica, e traz aí de novo o problema que aumenta parto prematuro nas pacientes em uso de vitamina D. Então, esquece, falar em prevenção de pré-eclâmpsia, nós estamos falando de AS, nós estamos falando de cálcio, e no nosso país é cálcio e depois o AS, tá bom? Só para fechar isso. Bom, Henri, antes de você seguir a questão, eu acho que precisa ficar importante, assim, quando a gente fala de hipertensão severa, apesar, eu acredito que de não ter mostrado os resultados nos CHIPS, mas a gente sabe que uma paciente com picos hipertensivos, ela tem uma chance maior de eventos isquêmicos,
de eventos hemorrágicos, descolamento prematuro de placenta. Eu acredito que o whey não mostrou resultado, não foi, a gente não teve diferença estatística, mas a gente sabe que tem uma grande associação com eventos adversos, né, nas crises hipertensivas. E a gente vê isso nos nossos plantões aí, na nossa experiência clínica aí na Cachoeirinha, né? Então, acho que sem menosprezar, mas a gente precisa sim tratar nesse sentido também, né? Pensando nas complicações Sim, clínicas aí, né? A hipertensão severa nesse estudo realmente não mostrou o passo adiante dessa hipertensão severa, quer dizer, quais as outras situações que decorreram dela, não teve modificação estatística, mas com certeza por causa do N, não tenha dúvida disso. Todos sabem que as emergências hipertensivas, as crises hipertensivas, elas trazem muito risco, né? Mas muito risco. Então a gente fala de edema agudo, insuficiência renal, a gente fala de acidentes vasculares cerebrais, a gente fala de infarto agudo, né? Sim. Então, sem dúvida alguma, é um evento indesejado que ninguém quer passar, né? Então, reforça a medicação dessas pacientes quando justifica, né? Claro. Bom, essa paciente avançou, ela foi bem com AS cálcio e ela com 34 semanas, né? Ela referia que a medida residencial da PA dela ficou em 13,8, os ultrassons dela vieram todos normais, o peso fetal estava adequado. Na consulta de 34 semanas, ela apresentou edema, né? Edema duas cruzes, né? Principalmente em mãos e face. Elevação da pressão na minha consulta para 142/90, sentada e manguito adequado. Havia ganhado 2 quilos na última semana. Olha o Sherlock Holmes aí embaixo, né? Eu estou de olho nessa paciente, né? Quem faz pré-natal tem que, a cada consulta, afastar a pré-eclâmpsia da paciente, né? Porque nem sempre o quadro vem florido. A gente tem que ir pescando as pistinhas para fazer diagnóstico precoce, né? E aqui ela me trouxe algumas pistinhas bem assim evidentes, né? Mas poderia ser só o ganho de peso, poderia ser só o edema de mão e face, né? Eu tenho que pegar essa paciente, né? Bom, diante da suspeita clínica da pré-eclâmpsia, solicitou-se exames para o diagnóstico. E a pergunta é, que exames para o diagnóstico, né? Vamos lá, pessoal, vamos votando aí. Então, acho que você precisa liberar DEG. Tá. Perdão. Boa, Enoque. Liberada a questão 3. Deixa eu só atualizar aqui. Segura aí, pessoal. Falei, essa foi falha minha. Isso, liberado. Pronto. Questão A, rotina DEG, entre aspas, hein? Pelo amor de Deus, que esse termo não se usa mais em 2020. Aliás, desde o ano 2000. Nem se usa DEG, muito menos rotina DEG, né? Acabou de falar aí que não se fala mais de DEG, não se usa esse termo mais em lugar nenhum do mundo. Então, a Unicamp fez um negócio legal. A Maria Laura, que é uma docente que trabalha muito pré-eclâmpsia na Unicamp, ela cunhou o termo rotina pré-eclâmpsia. Eu falei, Laura, eu gostei do pré-eclâmpsia, mas o rotina, esse rotina, sei lá, pessoal, induz a gente ao erro. Que rotina? Cada paciente você vai pedir exames específicos, né? Na hora que você está na urgência, você vai ter rotina? Não tem rotina, é urgência, né? Não casa o tema. Tem que tentar desmistificar essas coisas aí, né? Enfim, eu deixei de opção aí, ó, nem coube ali, né? Pus até 3 pontos, né? Hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, DHL, TJ, TGP, bilirrubina, proteinor, coagulograma, 3 pontos que não coube mais na questão aqui. Só para te avisar em que pé que a gente anda, tem mais de 50 pessoas aí acompanhando a nossa discussão hoje. Então, estamos com um público grande, hein? E o pessoal, eu não sei, vamos ver como eles votaram aí, né? Vamos ver como está a votação, ver se o pessoal acertou, enfim. E aí, TJ, plaqueta, creatinina em relação proteinúria, creatinúria, ureia, proteinúria e creatinina, e não faria exame nesse momento, né? Vamos voltar aqui, que eu tenho o meu linkzinho para pegar. Vamos lá, vamos ver se ele não vai me trair dessa vez. Olha lá que belezinha. Beleza, olha lá, 100%, pessoal. Então, TJ, plaqueta, creatinina e a relação, né? Então, acho que o pessoal está bem alinhado com as evidências atuais, né? Não tenho dúvida disso, né? Então, é isso mesmo, pessoal. Então, a gente pede TGO, não precisa da TGP, TGO específico da lesão hepática causada pela pré-eclâmpsia, plaqueta, não precisa nem do hemograma completo, só quero plaqueta, né? O que me importa saber se ela está hemoconcentrada, não está, aqueles raciocínios que se fazia antigamente, não. Eu quero ver se ela tem diagnóstico agora. Depois eu peço exames que eu quiser para ver qualquer coisa que eu quiser. Nesse momento eu quero saber se ela tem pré-eclâmpsia, é isso que eu quero saber, né? Creatinina sérica e a relação que hoje em dia é a forma de proteinúria que a gente escolhe, né? Bom, vamos passar um pouco por esses conceitos. Primeiro que eu queria trazer, essa é uma publicação do Colégio Americano 2019, né? É uma publicação que fala sobre emergência hipertensiva, e eles citam coisas que parecem bobinhas, né? Mas, por incrível que pareça, ainda tem lugares que não se adequam, né? E eu estou falando de medir a pressão adequadamente, né? Parece uma coisa louca, estamos falando de uma doença que mata, começou a aula falando de mortalidade. Será que tem alguém que ainda faz isso, mede errado a pressão? Pois é.
Então, manguitos inadequados, nós temos que ter manguitos para os pacientes. E se eu não tiver? Se eu não tiver, eu uso tabelas de correção. Mas eu não posso ter uma medida mais ou menos dessa paciente. Eu tenho que saber exatamente como que ela está. No mesmo sentido do manguito, é o posicionamento da paciente, né? Então, eles chamam muito a atenção para que a paciente deve ficar sentada ou semi-reclinada, né? E as pacientes não devem ser posicionadas de lado, né? De decúbito lateral esquerdo ou direito, para ver uma pressão, porque eventualmente é só uma pressão falsa. Mas nós sabemos disso, nós sabemos e fazemos. Como nós sabemos? Ué, o paciente chega hipertensa, o que eu faço? Deixa ele em DLE, enfermeira, deixa ela aí 10 minutos. O que eu quero com isso? Eu quero baixar a pressão dela, não é o que eu quero? Eu quero, de uma forma terapêutica, que ela não tenha um evento adverso grave ali, por conta da crise hipertensiva. Então, eu deixo ela lá. Mas eu posso ir lá agora e medir ela com ela deitada? Poxa vida, essa medida não é real, né? Então, assim, é uma medida que você fez para baixar, uma situação que você fez para baixar, como é que você vai medir agora lá, né? Só tem que tomar um cuidado, né? Eu estou falando e eu tenho que falar em 2 cenários. Se eu estou no meu pronto-socorro, onde a paciente chega com 16/11, eu deixo ela em DLE, meço em DLE, agora foi para 15/9, e eu vou dar alta para essa paciente, isso não pode acontecer. Porque a hora que ela levanta, ela vai para o 16/11 e vai embora com a sua crise hipertensiva. Então, isso é condenável. Outra paciente, a paciente está no meu pré-parto, chegou com 17/12, DLE. E agora, eu preciso sentar ela para ficar? Não, ela vai ficar em DLE. Eu vou medir a pressão, ela não vai sair dali. Ela vai ficar medida em DLE até eu chegar numa segurança em DLE, onde eu possa manejar a paciente para ela sentar, andar e fazer eventualmente o que ela quiser. Então, são situações diferentes. Mas na situação onde eu vou medir em DLE, eu tenho que ter ciência de que essa medida não é real. Ela é mais baixa do que o real. Então, se é uma paciente que eu vou liberar, por exemplo, eu tenho que ter muita atenção para a pedida real dessa paciente, tá bom? Alguém queria falar? Não, pode seguir. Bom, aqui então eu trago os critérios diagnósticos, né, pessoal? Então a gente tem, isso já mudou em 2013, né? E todo mundo se adequou a esses critérios diagnósticos, não tem mais lugar nenhum do planeta que fala diferente. Tem, assim, pequenas diferenciaçõezinhas de valores, essas coisas, mas o entendimento de que a proteinúria não é mais essencial já não tem mais discussão, se é que tinha uns 5, 6 anos atrás. Hoje em dia, não se discute mais. No entanto, às vezes confunde alguns, né? Então não precisa proteína, não vou nem pedir mais. Não, ela ainda é importante para me dar o diagnóstico, né? Mas, uma vez que eu já tenho o diagnóstico, concordo que ela não seria necessária ser solicitada. Mas, num primeiro momento, onde eu vou pedir os exames para ver se é pré-eclâmpsia, ela entra sim, né? São proteinúria, então todos sabem 14 ou 9, e a proteinúria da forma que a gente conseguir, qual que é o padrão ouro, relação proteinúria-creatinúria, né? Ou fita reagente no PS, ou 24 horas em última opção aí. Na ausência da proteinúria, eu ainda tenho pré-eclâmpsia. Se eu tiver aumento da pressão acima de 20 semanas, né, 14 ou 9, associado a um desses elementos, né? Então, plaqueta baixa, e a gente segue os critérios de CIBAI. Na literatura, vocês vão achar valores abaixo de 150 mil, se vocês forem ler Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia, e o NICE, na Inglaterra, também fala isso. Colégio Americano e nós, na Febrasgo, seguimos os critérios de CIBAI de 100, né? Então, abaixo de 100. Alterações renais, creatinina sérica acima de 1,1, ou seja, 1,2 ou mais, isso é insuficiência renal aguda, né? E dá o diagnóstico para a gente de pré-eclâmpsia. Na literatura, e aí na Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia e no NICE, vocês vão achar creatinina de 1, acima de 1. Então, 1,1 seria alterado. Então, essas são as pequenas nuances da coisa, né? Opções de serviço que ainda, infelizmente, ainda deixa o diagnóstico da pré-eclâmpsia ainda meio torto, né? Então, mas caminhou muito do que era. As escolas faziam tudo diferente. Hoje em dia, não. A coisa está funilando. E não tenha dúvida que em pouco tempo a gente já vai ter um conceito único, né? Comprometimento hepático, e a gente tem baseado na transaminase TGO, 2 vezes o normal. No nosso meio é acima de 70, né? 70 ou mais me dá o diagnóstico. Edema agudo de pulmão, com seu quadro clínico exuberante, ou sinais e sintomas de lesão em órgão-alvo, cefaleia, escotoma e epigastralgia, que é a iminência de eclâmpsia. Ou se ela já chegar à iminência de eclâmpsia, ela já tem pré-eclâmpsia, eu não preciso, por exemplo, de nenhum outro exame, nem proteinúria, né? Eu vou pedir sim, porque aí eu vou em busca da HELP, etc., mas a rigor eu já tenho o diagnóstico, né? E por último, e aí o ACOG não entra nessa, mas a Febrasgo, Sociedade Internacional de Pré-Eclâmpsia e o NICE na Inglaterra entram, que é a questão do restrito, né? Ou uma insuficiência placentária com uma centralização fetal, por exemplo. Então, a mulher que está acima de 20 semanas, 14 ou 9, se apresenta com bebê restrito, tem que levantar a hipótese de pré-eclâmpsia também, né? Bom,
Então, minha paciente, só relembrando, ela veio com 34 semanas, eu pedi exames para ela. Ela veio com uma suspeita clínica de pré-eclâmpsia, né? Pedi exames para ela, orientei bem para que ela não, qualquer coisa fosse ao pronto-socorro, né? Então, percebam como eu estou ambulatorial com a minha paciente. Eu não mandei para o PS para fazer coisa no PS, né? Não estou dizendo que talvez não seja uma estratégia, mas não é muita, sem diagnóstico não é muito sensato. Então, espera, faça os exames, faça o diagnóstico e encaminhe ela com o diagnóstico fechado, né? Então, retorne uma semana, agora ela está com 35, né? Volta assintomática, pressão 138/88, né? Traz exames solicitados, relação proteinúria 0,2. O normal é até 0,3, né? Até 0,29, 0,3 já é alterado. TGO de 90, plaqueta de 160 mil, creatinina de 0,9, né? E aí? Aí eu pergunto para vocês, qual a conduta mais apropriada nesse caso? Vamos lá, vamos voltar, deixa eu só liberar aqui. Agora eu liberei, pessoal. Vai lá. Essa é a nossa última questão. Vamos voltando. Estão me ouvindo bem aí ainda? Sim, então tá tudo certo, hein? Então, ótimo. Legal. Então vamos lá. Estamos voltando, pessoal. Temos poucos votantes aí. Vamos lá. Agora está aumentando. Agora tá aumentando. Henri, repete um pouquinho o que você falou no final. Então, a restrição do crescimento não é um consenso, né? Para diagnóstico Não. de pré-eclâmpsia. A Febrasgo, na Ela não é Febrasgo, um a gente leva em consenso. consideração, né? Sim. E aí assim, é interessante a gente, enquanto o pessoal está votando aí, que muitos desses critérios de diagnóstico para pré-eclâmpsia sem proteinúria, eles casam com o que a gente já discutiu bastante na semana passada sobre síndrome HELP, né? Então, a plaquetopenia, né? A elevação das transaminases, enfim, que são critérios que a gente usa para diagnóstico de síndrome HELP. Então, acaba se entrelaçando aí, né? A questão é a seguinte, né? Então, o porquê disso, né, Enoch? Então, assim, a gente tem o Pierce foi um grande estudo do professor Peter lá no Canadá, enfim, o professor Nelson da minha Cachoeirinha participou, e o Pierce que acabou trazendo esse conhecimento ao mundo aí, né? Tinha outros trabalhos também, mas o Pierce reforçou muito. Que conhecimento? Então, assim, a gente fala da pré-eclâmpsia de um jeito como se a gente soubesse, né, na época, né? Então, hipertensão e proteinúria, às vezes falava do edema, né? Como se a gente conhecesse a doença. E a gente não conhece nada. É a doença das múltiplas teorias, né? A gente não sabe nada da pré-eclâmpsia. Então, o que eles fizeram? Então, esquece o que a gente conhece. Vamos ver as pacientes que morrem, vamos ver as pacientes que têm óbito fetal, ou que têm HELP, ou que evolui para um near-miss, né? E vamos voltar à fita e ver o que elas têm alterado, poxa vida, né? E aí, para surpresa de todos, muitas delas nem proteinúria não tinham. E a gente estava ainda naquelas de esperar proteinúria para chamar de pré-eclâmpsia, né? Isso retardava a assistência. Você tinha uma paciente com TGO alterado, uma paciente hipertensa e proteinúria negativa, e a coisa ia tocando, o pessoal ia tocando porque não tinha diagnóstico, né? Então, assim, não era nada, não era pré-eclâmpsia, não era HELP, não é nada. Vamos tocando, até a paciente convulsionar e morrer, né? Então, percebeu-se que chega uma hora que tem que abrir um pouco o leque. Então, entende que não é uma doença, é uma síndrome, e até esse é um dos motivos de mudança de nome, etc. Quer dizer, é uma síndrome, que ela aparece tem várias facetas, vamos dizer assim, né? E os exames que se relacionam com esses desfechos adversos, né, que são os mesmos que estão na calculadora de Pierce, por exemplo, são esses, é plaqueta, é creatinina, é TGO, é isso que eu quero saber, né? Esses são os exames. A proteinúria acima de 2 gramas, 5 gramas, dá desfecho adverso? Não se mostrou nos trabalhos. Quer dizer, por isso ela sai, não é mais critério de, quando a gente falava ainda critérios de gravidade, né? Não era mais critério de gravidade, né? Então, é daí que sai esse raciocínio, né, Enoch? E a restrição de crescimento vai nesse sentido, quer dizer, as mulheres que têm aumento de 14,9, exames todos normais, mas apresentam como insuficiência placentária, essa mulher tem uma chance maior desse bebê vir a óbito ou ter complicações graves. Justifica chamá-la de pré-eclâmpsia. O que eu faço com isso? Eu vou internar, eu vou interromper ela precocemente, eu vou fazer Doppler, eu vou fazer uma série de situações que não faria se eu só não interpretasse como pré-eclâmpsia. Então, daí que surge, né? Bom, perfeito. Vamos ao resultado, acho que... Vamos lá, aqui para ver, ó lá. Legal, essa vai dar um pouco mais de discussão, porque deu um diferencial, ó. Uma grande parte seguia ambulatorialmente, né, com atenção a essa paciente. 7% que é um voltante interna, interrupção na gravidez, com preparo de colo e indução. E 6 internam, segmento com exames, ultrassom e conduto expectante. Legal, vamos lá ver então, pessoal.
eu adianto que, assim, a questão certinha sempre é internar, né? Por que internar? Porque eu fiz diagnóstico para eclâmpsia, né? Passou meio singelo aqui, né? Uma proteinúria negativa, tudo normal, mas tudo normal entre aspas, né? Uma plaqueta caindo, uma creatinina de 0,9, né? Acima de 0,87 na gestação, com certeza está fora do padrão. 0,9 chama muita atenção, embora não seja critério de pré-eclâmpsia, mas um TJ de 90, opa, peguei. Isso aqui é pré-eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia é o interno aos pacientes. E aí a gente descarta o segmento ambulatorial, né? Existe segmento ambulatorial de pré-eclâmpsia? Existe, mas não é uma coisa assim de rotina, é uma exceção, né? Quando que a gente faz segmento ambulatorial? Quando você faz um diagnóstico interno a paciente, 100% dos casos internam de pré-eclâmpsia, pelo menos por 24, 48 horas. Nessa internação, ela vai fazer, vai ser solicitados os exames, né, para avaliar o quanto essa patologia já se alastrou pelos órgãos da paciente. Então, a gente avalia em 24 horas se os exames não pioraram, avalia a vitalidade fetal, faz Doppler, ou seja, a gente faz um panorama geral. Em pacientes onde o quadro está muito estável e, eventualmente, ela está numa idade estacional muito precoce, o segmento ambulatorial ele é permitido. No entanto, é um segmento ambulatorial em serviços muito selecionados que tem um ambulatório, por exemplo, de patologias hipertensivas, né? Então, vai lá passar com um especialista em hipertensão e vai lá 2 vezes por semana, 3, enfim, um acompanhamento muito diferenciado, né? Então, esse é um ambulatório que a gente pode liberar. Fora isso, e na nossa realidade é muito raro que eu tenha isso, a paciente vai ficar internada, né? No máximo com licenças, que é o que a gente faz, por exemplo, na casa da gestante, licença de fim de semana, ela volta, né? E a gente acompanha ela de perto, lembrando que é uma patologia traiçoeira, né? Bom, e agora o que deu dúvida é se interrompe. Pode falar, quer falar mais? Não, pode continuar. Tá. Pois é. E a outra dúvida que pode surgir nessa situação é se eu interrompo ou não. E essa é uma dúvida muito boa, né? Por quê? Porque existiu uma fase, há uns anos atrás, onde a gente classificava a pré-eclâmpsia em leve ou grave, né? Hoje em dia, esses termos existe uma tendência a serem abandonados. Na prática, a gente fala ainda e se pega falando, mas nós temos que abandonar esses termos, porque eles levam a gente a erros, né? Se você fala que uma pré-eclâmpsia é leve, alguns vão se sentir muito à vontade de nem internar essa paciente. Ou, se você fala que ela é grave, muitas vezes alguns vão se precipitar e fazer parto antes, mesmo que o quadro esteja muito estável, né? Lembrando que os critérios de gravidade, por exemplo, era o TGO. Então, essa aqui seria uma pré-eclâmpsia grave, né? Com 35 semanas, há 5 anos atrás, essa paciente ia para parto, sem dúvida alguma, né? Hoje em dia, os conceitos mudaram um pouquinho. Diante da pré-eclâmpsia, eu vejo se os elementos de diagnóstico e os exames de agravamento estão realmente piorando. Diante de uma estabilidade, eu posso sim manter essa gravidez pelo menos até o termo, né? Diante de um agravamento, eu faço parto em qualquer idade estacional, não preciso nem esperar até 34 às vezes, né? Então, esse é um conceito mais novo, eu vou trazer para vocês de onde sai isso. Bom, aqui eu vou dar uma aceleradinha, Nock, para não passar muito do tempo aí. Aqui só uma sugestão de pré-natal, para vocês, depois ao finalzinho vocês tiram uma fotinho que é bem bacaninha. Então, estou no meu pré-natal, o paciente chega sintomática ou crise hipertensiva, obviamente sulfato de magnésio e hidralazina, e eu encaminho essa paciente para internação. Então, no meu pré-natal, o paciente veio lá com cefaleia, escutou uma epigastralgia, direto, sulfato, hidralazina, se necessário, de acordo com a PA, internação, né? E lembrando que a crise hipertensiva é sulfatada, independente da sintomatologia, né? Se ela está no meu pré-natal, ela me vem com 14 ou 9 e ela ganha peso e demacia, o que eu faço? Suspeito de pré-eclâmpsia. Olha o nosso Sherlock Holmes aí. Peço exames, que nós já pedimos, né? Aqui eu acrescentei exames para HELP, não necessariamente necessitamos pedir nesse momento exames de HELP, né? Medir pressão, retorno obrigatório em 1 semana, foi exatamente o que a gente fez com essa paciente. Antihipertensivo, depende do grau de pressão dela, às vezes eu peço, às vezes não. E ultrassom para avaliar esse perfil do bebê, né? Retorno em 1 semana no meu pré-natal. O paciente volta, exames todos normais, mas ela ainda mantém uma suspeita clínica. Opa, volta ela para investigação de novo, peço tudo de novo. E aí ela vai acompanhando assim, enquanto ela tiver suspeita clínica. Das pacientes que fizerem hipertensão gestacional, como essa, 14 ou 9, 30% delas vão fazer pré-eclâmpsia. Às vezes em 1 semana, às vezes em 2, às vezes em 3, né? Então, se ela voltar com a suspeita clínica, ela volta a fazer investigação no meu pré-natal, né? Se ela volta a exames normais, sem suspeita clínica, não teve ganho de peso, a pressão não piorou, ela volta para a rotina. Se ela volta em 1 semana, essa paciente que eu pensei em pré-eclâmpsia, exames vieram alterados para HELP ou para pré-eclâmpsia, eu já fecho o diagnóstico e eu interno essa paciente, né? Então, aqui é uma ideia de fluxograma para vocês terem de pré-natal, uma sugestão, né?
E no pronto-socorro? Pronto-socorro é assim, ó, chegou 16 ou 11, não quero nem saber se ela tem sintoma, nem pergunto. 16 ou 11, sulfato. Mas isso tem que estar muito claro para todo mundo, né? Isso é um conceito mais novo, né? De sulfatação da crise hipertensiva. Não se sulfata mais só a iminência de eclâmpsia. Então isso tem que ficar claro, pessoal, na assistência obstétrica hoje em dia, né? A gente não pode perder os times, porque muitas dessas crises hipertensivas, eu não sei se são para eclâmpsia, eu pago para ver, só dou hidralazina e ela convulsiona depois de 15 minutos, eu perco a paciente. Então, hoje em dia, é liberalização do sulfato para evitar a morte materna. Lembrando que no nosso país a morte está subindo, né? Está subindo porque nós não damos sulfato, tem que dar cada vez mais, né? Se eu estou no meu PS 14 ou 9, opa, essa paciente já passa na minha frente aqui, vamos avaliá-la. Está com sintoma? Está com sintoma, eu não quero nem saber a pressão. Eu vou também sulfatar, mas nem penso duas vezes, né? Aí eu vou internar, obviamente, pedir exames e eu vou avaliar, né? Mas sempre sulfato feito de maneira imediata. Se ela está no meu PS 14 ou 9, né? Ou mais, né? Sem sintomas. Ela veio por outro motivo, às vezes, né? O que eu penso? Pré-eclâmpsia, sempre. Sherlock, olha ele lá, né? Pense em pré-eclâmpsia. Exames para pré-eclâmpsia. Que exames? Proteinúria, TGO, plaqueta, creatinina, né? E Doppler, se eu tiver um ultrassomzinho para fazer o diagnóstico da restrição ou da insuficiência renal, placentária. Feito o diagnóstico da pré-eclâmpsia, internação, posso complementar exames para avaliar HELP, avaliar sulfato em alguns casos, enfim, mas eu vou internar minha paciente, né? Se ela vem 14 ou 9, sem sintomas, pedir exames vieram todos normais, mesmo assim eu vou me preocupar, porque se ela teve 14 e 9, ela é no mínimo uma hipertensão gestacional, eu vou pensar em alta com orientações, medir pressão diariamente, ajustar a dose se ela já está usando, retorno precoce ao pré-natal em uma semana, rotina de exames e proteinúria e vitalidade conforme a idade gestacional. E no pronto-socorro, pessoal, é muito importante que a gente não fique esperando sempre as hipertensas. Diante de um quadro sintomático importante, tem que pensar em HELP síndrome, em iminência de eclâmpsia, se ela tiver o quadro mesmo com pressão normal. Isso acontece em pacientes medicadas às vezes, né? Então o paciente chega no meu PS com prurido, com vômito, dor em hipocôndrio direito, cefaleia, mal-estar. E a pressão? 13,8, doutor. Quer dizer, fico tranquilo? Mas de jeito nenhum. Eu já penso até em sulfatar se ela tiver com sintomas. Cefaleia, escotoma, imagina. Quanto? 12,8? Cefaleia, escotoma? Sulfato, mas sem pensar duas vezes, pessoal, né? Avalio. Se ela tiver com prurido, vômito, eu não vou sulfatar, né? Mas eu vou pedir exames para HELP, né? Escatose hepática aguda, síndrome hemolítica urêmica, síndrome hepatorrenal, fazer diagnóstico diferencial com as hepatopatias da gravidez, todas elas gravíssimas, piores que a HELP, né? Faço exames para ela, né? E se ela tiver sintomática, não esquecer que ela pode convulsionar, mesmo sem estar hipertensa, né? Então, aqui um quadrinho geral também, que acho que resume bem uma assistência de pronto-socorro, do ponto de vista de o tempo inteiro ficar atrás e tomar medidas muito precoces, né, de assistência a essa paciente. Aqui um slide Deixa eu só antes de você entrar nesse slide, Henrique, volta ao anterior. Assim, excelente os dois slides. Então, eu acho que para quem está acompanhando aí, para quem vai assistir essa aula depois, acho que tirar isso que você falou, tirar foto desse fluxograma é o que a gente está preconizando fazer aqui. Já se fazia, né? Claro, mas a gente está reforçando que se faça um segmento aí, internação nesse sentido. Então, a gente, talvez, às vezes, dá a impressão que a gente vai internar um pouco mais do que a gente costuma internar. Mas essa paciente, a paciente grave, a gente não pode deixar passar. Eu acho que esse é o recado principal da mudança do paradigma. A gente, talvez, nesse momento, vai criar um pouco de confusão. Poxa, mas é pré-eclâmpsia, não é pré-eclâmpsia? Qual que é o diagnóstico? Como é que eu vou chamar? Não tem problema como vai ser chamado. Se é uma HELP parcial, se é pré-eclâmpsia. Às vezes a gente vai suspeitar de uma pré-eclâmpsia, colhe os outros exames, poxa, era uma HELP parcial. Poxa, então que bom que foi internada. Então, a gente tem essa dúvida que eu acho que vai ser inicial, nesse sentido de como a gente vai chamar a doença, tá? Mas não importa. Eu acho que esse fluxograma de quem internar e o que fazer é essencial, porque o nosso objetivo aqui, muitas vezes a gente pode errar o diagnóstico, como a gente chamou, mas o objetivo é a gente não deixar essa paciente ir embora ou não deixar passar o diagnóstico, né, Henry? Eu acho que esse é um dos recados principais aí, né? Por quê? Porque o nosso foco, o Henry falou aí bastante do PIRS, da gravidade das doenças. Poxa, mas eu não vou chamar mais de pré-eclâmpsia grave? Poxa, não tem problema. Se você fez o diagnóstico, você medicou, internou, essa paciente está sob vigilância, a gente vai estar monitorizando e a gente não vai perder uma piora dos exames, uma piora clínica dessa paciente, né? Acho que esse é um grande recado aí, né, Henri? É isso. O fato de não ter leve e grave é justamente
para ir em encontro a erros que a gente cometia no passado. Então, a ideia é chamar todo mundo de pré-eclâmpsia e sabendo que pré-eclâmpsia deve deixar o obstetra amedrontado. Eu falei isso na reunião passada do Dr. Nelson, né? O Dr. Nelson, um dos maiores especialistas em pré-eclâmpsia que eu conheço, daqui do mundo. O medo que ele tem da pré-eclâmpsia, eu também tenho, quer dizer, não dá para alguém não ter medo. Então, falou em pré-eclâmpsia, tem que arrepiar, tem que falar, pelo amor de Deus, né? Então, já dá a ideia de que é grave. Todas são graves, ou potencialmente graves ou fatais, né? Então, falar pré-eclâmpsia é uma coisa que deve abrir nossos E outra olhos coisa aí. importante, hein, que eu acho que talvez precisa ficar claro aí, poxa, eu suspeitei de pré-eclâmpsia, colhi os exames de pré-eclâmpsia ali, que a gente vai chamar de, enfim, não sei como a gente vai chamar, não precisa ter nome, mas são aqueles Rotina exames. pré-eclâmpsia. Rotina pré-eclâmpsia, acho que a Maria Laura tem razão, né? Rotina pré-eclâmpsia. As pessoas gostam de nome. Ou urgência pré-eclâmpsia. Acho que gosto mais de urgência que rotina. Rotina dá uma sensação que não é preocupante. A gente pediu a urgência pré-eclâmpsia, né? Bom, veio uma plaquetopenia, puxa, a gente vai se assustar, vai se preocupar. E aí, muitas vezes, ela tem 2 exames alterados, a gente está pensando numa HELP, aí muda a figura, né? Aí a gente vai pensar na resolução, como a gente já falou na discussão da semana passada. Síndrome HELP é igual a resolução, não é isso? Sempre. HELP e eclâmpsia não tem negociação, né? Sempre resolução e para preservar, o interesse nosso é materno 100% das vezes, né? Perfeito. Mas, enfim, então, eu acho que esse é um fluxograma bom mesmo, Enoque, até para a gente trabalhar internamente. Eu acho que já acontece meio que de rotina, mas acho que é bom fixar, né? Eu acho que é importante. A gente vai salvar. Ele vai estar no nosso protocolo, né, Henri? No capítulo está esse fluxograma, né? Então. Vai estar. Já está lá, mas já está, né? Vou até melhorar um pouco. Perfeito. Aqui só rapidamente, porque isso tem que ficar claro também. Conversei ontem com o Dr. Nelson, a gente está numa fase de atualizar o livro da Febrasgo, né, que saiu em 2018, e nós estamos agora reatualizando. Então, fiquei mais de hora com o professor Nelson ontem, não sei se ele está aqui com a gente, eu acho que não vi ele aí, mas ontem a gente conversou muito sobre isso, e essa opinião ela é uniforme entre todo mundo, né? Paciente com crise hipertensiva, né? Antes eu diferenciava em emergência hipertensiva, que é aquela paciente sintomática, né? Você fala, escotoma, e aí eu vinha correndo com o meu sulfato, né? Chamava ela de iminência de eclâmpsia, sulfato sempre primeiro, isso está corretíssimo, continuo fazendo, e antihipertensivo. Então, aqui acho que ninguém tem dúvida, né? Aqui sim, o pessoal pode ter dúvida. Então, o paciente chega com 16 ou 11, deixei ela quietinha lá, tal, avaliei 10, 15 minutos, ela continua, quer dizer, ela é uma crise hipertensiva real, né? Sintomatologia negativa, não tem nada, não sente nada. Diagnóstico dela, urgência, crise hipertensiva, hipertensão severa, são sinônimos, né? O que eu fazia na prática? Antihipertensivo. O que eu faço agora em 2020, desde 2018? Eu faço sulfato, mas sem pensar 2 vezes. E aí quem está falando não é o Henry, é o Colégio Americano, é a Febrasgo, a Comissão Especializada, é o curso da SOGESP de Emergência Obstétrica desde 2017, já vem trazendo. Quer dizer, está todo mundo falando isso. Ou seja, veio com PA 16 ou 10 ou 11, né? Mesmo assintomática, eu posso até reaferir uma segunda vez, me certificar de que é isso, eu não vou fazer a hidralazina antes do meu sulfato. É sulfato antes e depois eu avalio o hipotensor. Isso é muito importante. Aqui eu vou passar rapidamente, essas são as condutas feitas pela Comissão Nacional especializada em pré-eclâmpsia da Febrasgo, né? São 15 especialistas, na atual agora são 20 especialistas do Brasil todo, e a gente tem lá o guideline fechado para o país, né? Então, recomendo fortemente que a gente siga o que é preconizado para o país, que é baseado nas melhores evidências, né? Então, 37 semanas não tem negociação para a pré-eclâmpsia. Se ela passou disso e chegou com o diagnóstico, vai ganhar bebê. Se ela já tinha o diagnóstico, chegou em 37, ela vai para preparo de colo. Não tem negociação com 37 semanas. Em todas as hipóteses, ela vai ganhar bebê com 37. Abaixo de 24, fora da viabilidade. Aqui talvez alguma discussãozinha, de acordo com cada caso, individualizando, mas sabendo que o prognóstico é muito reservado, do bebê nem se fala, mas da mãe, né, da morbidade materna, que chega até 70%, inclusive com morte, quer dizer, situações gravíssimas, HELP, que aparece com 22, 23 semanas, também a tendência é de se interromper a gravidez, né? É uma justificativa aceitável para preservar a vida materna, né? Mas deixa em aberto para uma discussão individualizada de eventual algum caso de um quadro mais estabilizado, enfim, a coisa pode ser, vamos dizer assim, permear essas variações, né?
De 24 a 34, o ônus da prematuridade é muito alto, né? Então, aqui a tendência é que a gente faça a conduta expectante, de 24 a 34, né? Fazendo corticoide, acompanhando a paciente internada, com pequenas licenças se for o caso, se não, vai ficar internado. E tem situações que podem ocorrer onde eu não negocio, eu vou para parto. E aí vocês vão entender aquilo que eu falei anteriormente, de todo mundo é pré-eclâmpsia. Algumas vão ter deterioração do quadro, outras vão ter estabilidade do quadro. As que vão ter deterioração, e o que eu entendo como deterioração do quadro? Clínico ou laboratorial, que indica resolução em qualquer idade. HELP, eclâmpsia, DPP, hipertensão refratária usando 3 hipotensores em dose máximas. Não tem negociação com isso, a paciente vai para parto, né? Edema agudo de pulmão, comprometimento cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, alterações laboratoriais progressivas. É aquela paciente que eu internei, a nossa, que eu internei com TGO de 90, no dia seguinte estava 100, no dia seguinte foi para 300. Essa paciente já fez o corticoide, eu vou pensar em parto, não vou ficar... Aliás, ela não fez por causa de 35 semanas, mas eu iria pensar em parto já por alteração laboratorial que está me chamando a atenção, né? Percebam que eu não preciso fechar uma HELP para daí fazer um parto, não. Eu estou vendo meu TGO aumentando, eu estou vendo minha creatinina piorando, eu estou vendo minha plaqueta caindo, né? Dia após dia, acabou, não tem negociação. A gente vai para parto e cada caso é um caso, individualiza cada caso, mas diante dessa alteração laboratorial, essa deterioração do quadro evidente, né, clínico-laboratorial, essa paciente vai para parto, né? Insuficiência renal, mesma coisa, ou obviamente alterações da vitalidade, aí não justifica. E aqui talvez eu queria perder um pouco mais de tempo, porque é onde pode dar dúvidas hoje em dia, né? Porque foi realmente uma mudança recente, eu até antecipei um pouco anteriormente aí. Paciente que é a nossa, né? Entre 34 e 37, por isso que eu escolhi a D desse caso, né? Então, a condução nesses casos deve ser igual à descrita, isso é print do protocolo nacional nosso, tá bom? Deve ser igual descrita acima para as áreas estacionárias de 24 e 34. A conduta é a mesma, né? Porém, reforçamos que ainda que as complicações relacionadas à prematuridade sejam menores, a partir de 34 semanas, elas ainda existem. Quer dizer, para cima de 34 é o prematuro tardio. Então, eu deveria ficar mais tranquilo? Sim, mas as complicações ainda existem. Então, a minha balança de risco está lá na minha frente. Eu estou vendo que é uma pré-eclâmpsia, eu estou vendo ela chegar em 34 com TGO de 90. Antes eu chamava isso de pré-eclâmpsia grave, né? Agora eu chamo de pré-eclâmpsia estável. Faz 3 dias que ela está com o TGO de 90. Foi para 80, foi para 100, voltou para 90, está estável. Chegou em 34. Eu faço parto? Não, você não faz parto. Então, pelas melhores evidências, hoje em dia, a gente vai até o termo, de preferência até 37, nunca passando de 37. Se eu decidi hoje que eu vou manter a gravidez, vai ficar expectante. No dia seguinte, a paciente me teve uma cefaleia, precisei sulfatar. Acabou a negociação. No dia seguinte, o TGO de 90 pulou para 150. Acabou a negociação. É isso que a gente tem falado com o quadro agravar ou não, né? Então, isso é muito importante nessa fase. E para finalizar, a gente caminha para o puerpério, não menos importante, aliás, talvez mais importante, é onde as pacientes vão realmente evoluir para óbito, é no puerpério, né? Então, sulfato de magnésio, uma dúvida que sempre surge, manter quanto tempo? Vamos passar rapidamente por isso. Segmento no pós-operatório, RPA, enfermaria, UTI, peço exames no peço, avalio ela de quanto tempo. Antipertensivo, qual que eu uso, quando uso, qual rotina, quanto tempo, né? E outras dúvidas. Período de internação, orientação na alta, anti-inflamatórios, pode ou não, e contracepção dessa paciente. Vamos falar rapidamente de cada um. Sulfato de magnésio, mantém ou não? Acho que não tem muita dúvida, né? Sempre mantém 24 horas após o parto, né? Se eu suspendi 24 horas depois, ela tem sinais e sintomas, ela ressulfata no puerpério. O esquema terapêutico é adotado pelo serviço, a gente prefere o de Zuspa, por entender que é mais prático e mais, não mais eficaz, mas é tanto eficaz quanto o de Pritchard, e monitora reflexo, diurese, enfim, aquele acompanhamento que a gente tem feito para sulfatação, né? Ainda no puerpério, como que eu sigo essa paciente hipertensa, seja para eclâmpsia, seja HELP síndrome, né? Eu avalio cada caso, não vou mandar todas para a UTI e também não são todas que eu vou colocar na RPA, enfermaria, né? Claro que em tempos de Covid a coisa está toda meio bagunçada, né? Mas em tempos ideais, é óbvio que uma HELP síndrome, uma eclâmpsia, a paciente convulsionou, teve iminência, um quadro mais severo de exames, vai acompanhar em UTI, claro, com acompanhamento do obstetra, com auxílio do intensivista, né? Não é para passar o caso para o intensivista, ela é nossa e vai dormir aqui na casa do intensivista. É isso que a gente deve fazer, essa parceria, e nós que conduzimos o caso, né? Instabilidade materna, edema agudo, enfim, complicações ameaçadoras da vida, tem que acompanhar na UTI, né? Exames, rotina, né? Controle clínico, exame se necessário.
O mais importante dessas pacientes é o parâmetro clínico, como ela se comporta, né? É uma HELP síndrome, né? Então, eu estou com a plaqueta de 80, preciso ficar fazendo a cada 6 horas para ver se está subindo, está descendo? Não, não precisa. O paciente está bem, não está sangrando, está fora de risco, ela vai acompanhar. Devo pedir exame? Sim, devo, né? Durante a internação, não cada 6 horas, 12 horas, que nem a gente pedia na gestação. Mas uma vez ao dia, talvez, parece sensato. Ou, com quadros mais agravados, talvez uma precocidade maior, né? Caminhando agora para antihipertensivo, que é uma dúvida muito frequente, eu estava falando com o Enoque sobre isso, a gente vai precisar ainda ajustar a nossa rotina, no nosso serviço, e aí não é uma coisa nossa, já a gente não tem? Não, ninguém tem, né? Ninguém tem uma rotina específica baseada em evidência de qual antihipertensivo deve ser usado, né? Mas existem sim algumas preferências de acordo com diversos colegiados. Então aqui eu trouxe uma leve revisão, né? Desde a Sociedade da Organização Mundial de Saúde, a COG, né? Colégio Canadense, Royal College na Inglaterra e a própria CNE aqui da Febraso. Alguns variam de quando entrar com a medicação. Uma coisa é certa, se ela chega no parto usando, ela sai usando. Essa paciente já mantém o hipotensor, né? Se ela não chega no parto sem usar, aí sim tem parâmetros que alguns colegiados usam para você iniciar, né? E aí a ideia é manter a pressão, assim como na gestação, com a diastólica abaixo de 8,5, tá? Pelo menos abaixo de 90. E em relação às medicações, pessoal, realmente não tem consenso. O que está faltando é realmente a gente falar, aqui nós vamos fazer assim, né? Mas falar que é melhor ou pior, isso realmente a gente não tem, né? A rigor, os antihipertensivos são liberais, uma restrição um pouquinho para os diuréticos, né? Tomar cuidado por conta do leite, losartana e outros da mesma classe também, alguns cuidados. Os IECAs em relação a bebês prematuros, alguns cuidados também. Enfim, cada um com a sua peculiaridade, mas na prática não tem uma receita de bolo. Nós vamos ter que fazer a nossa receita e caminhar com ela, fazendo estudos e vendo e talvez modificando ao longo da nossa rotina, né? Importante em relação ao hipotensor, mantém no puerpério, veja um que é disponível, também não adianta a gente seguir um que não tem, tenha difícil, ou um manejo clínico muito difícil, ninguém tem experiência no serviço, vamos começar a usar ele, quer dizer, temos que pensar em todos esses aspectos e que tenha pouca interferência na lactação, né? E outras dúvidas não menos importantes, né? Período de internação. O conceito é, não tem que ter pressa. Paciente com pré-eclâmpsia, daí para cima, né? HELP ou outras complicações, é no mínimo 72 horas. A paciente não vai de alta, né? Não tem por que ela ir de alta. Ela fica lá com a gente acompanhando. Lembrar que ela tem aumento de pressão nesse período, né? E é muito importante que a gente ajuste remédio antes dela sair, né? Então, lembrar que não tem pressa. Nas orientações, chegou o dia de dar alta, ela tem que ser muito bem orientada quando ela tem que voltar, quais sinais e sintomas que permeiam as complicações cardíacas, vasculares, cerebrais, né, que permeiam essa patologia. Então, ela tem que ser muito orientada, e aqui uma sugestão é que a gente faça folders explicativos, xerox, vários, para que a gente dê na alta dessas coisas, para elas decorarem e lerem, se precisarem, se precisam voltar ou não, né, lembrar que são situações que ameaçam a vida dela, e ela tem que saber de cor, ela vai esquecer o que a gente fala na alta ali. Ela está com o bebê pensando em outra coisa, então eu tenho que levar isso aí com ela, né? É importante que a gente tenha um retorno ambulatorial em 7 dias para ajuste de dose, a gente tem que se movimentar e conseguir fazer isso. E esclarecer sobre riscos futuros da pré-eclâmpsia. Hoje é muito claro que a pré-eclâmpsia não termina na gravidez. Não, ela vai lembrar da pré-eclâmpsia o resto da vida dela, né? Complicações cardiovasculares no futuro. Lembrar de não utilizar anti-inflamatórios no puerpério, assim como cabergolina, assim como derivados de ergot, não se usa em hipertenso. E orientar sobre planejamento familiar, disponibilizando de preferência, assim como preconiza o SUS, e eu sei que isso na Cachoeirinha não é um problema, mas talvez tenham colegas de outros lugares assistindo, né? Então, desde 2017, nós temos uma regulamentação do SUS, né? Uma lei, dizendo que é obrigatório os serviços do SUS, que atendam pacientes do SUS, que tenham DIU de cobre nas maternidades, né? Então, tem muitos serviços que ainda isso não existe, isso é muito triste de ver, né? Garantir isso, além dos outros métodos também de longa duração, né? E laqueadura eventualmente. Esse é o último slide para encerrar e abrir para as perguntas, que também acho que é mais para tirar foto, né? São os diversos antihipertensivos usados no puerpério, com as suas doses, mecanismos de ação. O que a gente tem na prática, e aí só para dar uma palhinha, né? Existe um grupo que gosta muito do alfa-metildopa, se ela chegou tomando, continuar, né? Eu simpatizo mais com a ideia de substituir por um IECA, por exemplo, né, com cuidado no recém-nascido prematuro, mas de forma geral uma medicação muito boa, né, seja o captopril ou enalapril.
E os antagonistas de canais de cálcio também são drogas aí muito bacanas para se usar. Então, aparentemente, essa estratégia que a gente deve usar, mas, enfim, como eu disse, não tem consenso, então, se alguém falar que gosta da amlodipina, tá certo. Se alguém falar que gosta do metildopa, tá certo também, né? Não tem nenhum estudo que mostre comparativamente benefícios de um sobre o outro, né? Ufa! Muito bom. Acho que passei um pouquinho, mas vamos abrir para as questões, Enoque. Vamos lá. Henri, em primeiro lugar, parabéns, excelente a tua aula, né? Eu acho que passou por tudo que a gente gostaria de rever. Eu acho que faz pelo menos semana passada, essa semana, mas tem uma aula já que foi nas quartas-feiras que a gente discutiu, então a gente vem falando muito de pré-eclâmpsia. Eu não tenho dúvida que o corpo clínico todo sabe muito, tem muita experiência em lidar com a pré-eclâmpsia, mas é sempre importante a gente voltar e rediscutir, reafirmar alguns conceitos e trazer os conceitos novos, né? Eu acho que você trouxe alguns conceitos novos aí que a gente tem vestido a camisa, tem feito a mudança aí do paradigma. Então, eu só queria reforçar duas coisas. Há algumas semanas, a gente teve uma discussão da paciente que está usando sulfato, vai para a UTI, não vai para a UTI, vai, não vai. Quem vai para a UTI? A paciente grave, né, Henri? A paciente que teve alguma complicação grave, essa paciente, como você mostrou claramente aí no teu slide, ela tem que ir para a UTI. Uma eclâmpsia iminente, uma paciente com complicação grave laboratorial, né? Então, essa paciente vai para a UTI. E a gente não vai ter medo de entrar com sulfato. A paciente chegou sintomática, mesmo que a pressão esteja normal, eu estou na dúvida, sulfato de magnésio. O Dr. Nelson falou bastante para a gente semana passada também. A gente tem essa prática aí de sempre entrar precocemente com sulfato de magnésio, porque, de novo, nosso objetivo são os casos graves, é diminuir mortalidade materna, é diminuir near miss, é pensar nesse sentido. Então, acho que isso ficou excelente. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente voltar, o Henry mostrou um slide aí da resolução, né? Poxa, pré-eclâmpsia a gente vai levar para 37 semanas. Poxa, mas será que a gente vai deixar... Não, essa paciente a gente vai levar para 37 semanas se tiver tudo bem, tiver tudo estável, né, Henry? Ficou bem claro na tua explicação aí. A gente não vai menosprezar esse caso, porque se tiver alguma piora clínica, alguma piora laboratorial, a gente vai resolver sem pensar duas vezes, porque a gente já cruzou 34 semanas. Então, eu acho que é o segundo recado importante que o Henry deu aí na explicação dele, enfim, baseado aí em melhores evidências científicas. E aí, de novo, a gente nessas reuniões clínicas, a gente faz algumas cobranças também, né? Então você, grande estudioso das síndromes hipertensivas, junto com o Leandro, eu vi que o Leandro está acompanhando aí com a gente também, Dr. Nelson, a gente tem nomes muito fortes, pessoas que estudaram, fizeram carreira acadêmica em cima de síndromes hipertensivas, estudaram muito, né? Então, eu quero um compromisso de vocês que a gente vai fechar, e eu não sei daqui quanto tempo, mas a gente vai precisar fechar. Eu sei que a Tati deve estar querendo cobrar aí já no chat também, mas a gente precisa pelo menos falar qual que vai ser a nossa primeira opção de medicação antihipertensiva no puerpério, qual que é a segunda opção, e a gente vai mudar esse paradigma, a gente vai respaldar quem está lá no puerpério seguindo esses casos. Eu sei que você mostrou opções boas aí, né? Olha lá, a Tati está falando ali, eu quero mesmo. Né? Mas eu concordo com você, a gente não tem melhor medicação, a gente tem medicações boas, tem o IECA, tem os bloqueadores de canal de cálcio, tem alguns que gostam do metildopa, mas eu acredito que a gente deve estabelecer aí nesse protocolo novo quais são as opções e o que vai ser a nossa primeira opção, o que a gente tem disponível, e a gente vai seguir numa linha. Se não tem medicação errada, a gente vai dar uma primeira opção e uma segunda opção. Né? Acho que a gente consegue chegar nesse desfecho, vamos dizer assim, né? Acho que sem dúvida, não. Primeiro, só reforçar o que você falou do sulfato, acho que não tem mais cabimento pensar em ficar botando para UTI só por conta do sulfato, né? Sim, pelo quadro clínico que justifique, às vezes, mas só sulfato não, né? Sulfato não merece UTI, é uma droga extremamente tranquila de se lidar, né? Como obstetras temos que estar acostumados. Em relação à antihipertensiva, acho que isso vai ser nosso próximo passo, né? É muito importante que a gente defina isso. O Leandro está aí, o Leandro dispensa apresentação, né? Me orientou no mestrado, doutorado, é o cara talvez que mais estude isso do ponto de vista das drogas, o Leandro sabe muito disso, gostaria até, se ele quiser falar alguma coisa, Leandro, e para a gente fechar isso juntos, para que a gente consiga, sabendo que não tem consenso, criar um consenso e talvez, por que não, os outros vão seguir o nosso consenso, né? E baseado em evidência, qual das drogas que nós vamos usar, né? Mas realmente é um assunto que eu acho que está, enfim, nós temos que fazer isso, nós temos que parar. É uma dívida com a casa, é uma dívida que a gente tem com o corpo clínico, Henri. Não, sem dúvida, sem dúvida.
E aí eu acho que uma outra coisa que a gente tem discutido nas últimas semanas é que talvez a gente está pensando na melhor estratégia dessas pacientes graves, das diabéticas, das pacientes que tiveram pré-eclâmpsia, de alguma forma a gente conseguir trazer elas num retorno ainda na casa, né? Então a gente pensou numa estratégia de que a gente tem alguns clínicos que têm trabalhado junto com o pré-natal, enfim, e talvez eles vão nos ajudar a ajustar a medicação, a ajustar, enfim, são pessoas que têm bastante experiência com não gestantes aí, hipertensas ou diabéticas, né? Então, talvez seja uma saída, né? Trabalhar junto com eles. Não sei, no puerpério. Eu só tenho uma pequena ressalva, viu, Enocão? Enfim, a gente falou disso na outra reunião do Luiz também, né? Eu não sei, eu acredito que esse retorno tenha que ser com o especialista. Eu acho que com o maior especialista, tem que ser com alguém que entenda, tem que ser ambulatórios específicos de patologias, deixar um ambulatório, não sei se é possível isso, mas um ambulatório onde a pessoa que vai ficar lá, ela sabe das complicações, ela sabe lidar com essas coisas, o que fazer em cada caso. Eu não sei se passar para o clínico já nesse primeiro retorno seria uma boa estratégia. Tá. Concordo que talvez em paralelo, em alguns casos específicos, seja necessário. A diabética gestacional talvez seja um caso para acompanhar a médio e longo prazo. Mas a nossa pré-eclâmpsia, a nossa HELP, eu acho que é interessante que a gente acompanhe elas, né, para, enfim, primeiro para aprender e ver, enxergar essas complicações puerperais que a gente geralmente não enxerga, a gente não vê esses casos, a não ser quando complica e elas aparecem, mas muitos deles passam batido nas UBSs por aí ou para outros hospitais, enfim, né? Então acho que a gente precisa desse aprendizado e as pacientes precisam dessa assistência, né? E eu entendo que deveria ser um ambulatório obstétrico, mas eu sei que a dificuldade é grande, não sei aí como fazer, mas eu acho que seria o ideal. A gente já está pedindo, né, para essas pacientes, tanto as diabéticas quanto as hipertensas, mesmo que as que não fizeram pré-natal na casa, para elas retornarem no nosso ambulatório, né? Eu não sei que volume isso vai gerar para nós, porque, na verdade, o pré-natal já tem muita paciente agendada, e esses casos de puerpério acho que vão acabar inchando ainda mais o ambulatório, mas a gente está pedindo, não sei se vão conseguir voltar em 7 dias, 10 dias, mas, enfim, vamos tentar, né? Eu acho que é uma estratégia inicial, Tati, mas é óbvio que daqui a pouco vai sobrecarregar você e os colegas, vai começar a entrar na rotina de pré-natal, essas pacientes de retorno, e eu vejo um pré-natal de retorno como um pré-natal só de retorno. Eu vejo um especialista tendo um ambulatório de retorno patológico das pacientes obstétricas, né? Eu acho que seria muito rico isso para o R3, enfim, para a gente mesmo, né? Do que poderia ser você, por exemplo, tocar isso, mas não num dia de agenda normal de pré-natal. Eu acho que é uma coisa diferente. Eu acho que é uma coisa com outra visão, né? Mas, enfim, temos que amadurecer essa ideia. Sim, acho que tem que amadurecer. Bom, pessoal, então a gente está aberto para perguntas. O Leandro, estou vendo que ele entrou aí. Leandro, seja bem-vindo. Só trabalho esse menino, olha lá. Eita vida. Acho que teça seus comentários aí, Leandro. Não, beleza, gente. Tá de plantão, parabéns Tô de plantão. Bom, parabéns de novo pela iniciativa aí. Acho que está ficando bacana isso que eles estão fazendo. E acho que o Henry passou por todos os principais pontos aí para a gente acabar discutindo essa questão de todo o manejo das pacientes com pré-eclâmpsia. Eu queria só ressaltar alguns pontos, então, já que o Henry até me deu uma pincelada aí, eu tenho certeza que esse acompanhamento aí puerperal, ele é fundamental. A gente tem um estudo correndo aqui, um aluno meu de mestrado que está desenvolvendo um trabalho onde a gente avalia essas pacientes por meio de um aplicativo de celular, né? É o Life App. Life App significa vida após a pré-eclâmpsia, né? A vida após uma gravidez com pré-eclâmpsia. E então isso tem sido assim um foco no mundo todo. A gente tem esse estudo, é uma parceria com o pessoal de Oxford, que está bem legal. E o que a gente pensou para desenvolver isso sem assim de uma maneira já inicial nos outros lugares
é desenvolver justamente isso que o Henry falou sobre os folders informativos, né? Um folder informativo para essa paciente de como ela tem que se acompanhar após a pré-eclâmpsia. Então, isso pode até orientar bem essa paciente a se monitorar, que é o que a gente chama de empoderamento da paciente, né? Todas hoje em dia têm uma certa capacidade de ter pelo menos um aparelhinho de pressão para ver em casa, né? Principalmente aqueles aparelhinhos de pulso que podem ser utilizados para essas pacientes. E eu acredito que esse retorno no puerpério é o momento de ensinar as pacientes a fazer isso, porque a gente não consegue fazer isso na internação delas, porque elas têm outro foco ali, elas estão pensando em ir embora, elas estão pensando em cuidar da criança e tal. Então, esse retorno depois ele é fundamental nesse sentido. Acho que ele não pode sair de uma linha de acompanhamento. Só não pode chamar pré-natal depois, né, Henry? Porque você me lembrou da Isildinha aqui, que ela faz pré-natal de mola. Aí Um abraço para a doutora Isildinha, saudosa. Eu falo para ela que eu vou contar para os parceiros dela lá de Harvard e tudo mais, que ela é a única que faz pré-natal de mola. E é o nome do ambulatório dela, né? Bom, mas eu queria ressaltar, do ponto de vista de acompanhamento, eu tenho dúvida dessa questão. Eu defendo a liberalização do sulfato de magnésio, mas eu tenho bastante receio dessa conduta de sulfato de magnésio para crise hipertensiva única e exclusivamente, entendeu? Eu colocaria uma coisa, um detalhezinho nesse sulfato de magnésio, que é para paciente que não responde à medicação antihipertensiva. Ela chega com 16/11, ela ganha uma hidralazina. Se ela não responde à hidralazina, ela ganha o sulfato mesmo sem sintomatologia, entendeu? Porque senão a gente vai acabar sulfatando muitos pacientes e aí a gente acaba tendo um efeito colateral dessa sulfatação, que é o seguinte: sempre que um cara chega no plantão e encontra uma paciente sulfatando, ele tem uma vontade enorme de fazer esse parto, para ele passar a noite tranquilo, entendeu? E do ponto de vista baseado em evidência, depois eu te mando isso daí, acho que eu já tenho numa das aulas que eu já dei na Febrasgo e no Brasileiro e na Sogesp também, mas um estudo americano onde eles viram exatamente isso. Eles montam um protocolo, o paciente toma 2 doses de hidralazina, se ela não responde, ela ganha o sulfato de magnésio. Com isso, eles diminuíram a incidência de eclâmpsia e melhoraram os desfechos maternos de uma maneira geral. E fica uma coisa mais organizada, até para pacientes que estão internadas, por exemplo. Imagina, você tem uma paciente internada lá. Vira e mexe, ela vai fazer um 16/11. Na hora que acordarem elas 4 da manhã, ela vai fazer um 16/11. E, na verdade, ela precisaria só aumentar a dose de nonifedipina ou introduzir uma segunda medicação, entendeu? Porque se você coloca isso num algoritmo, esse algoritmo tem que ser respeitado. E aí a gente não pode sair disso, entendeu? Fica difícil de individualizar se isso já tiver escrito, entendeu? Deixa eu só pegar essa onda aí, Leandrão. Eu entendo o que você fala e assim, eu só queria deixar claro, assim, a crise hipertensiva eu tentei fazer num cenário de pronto-socorro, é isso que acho que tem que ficar claro. Se a paciente ela é internada já e faz uma crise hipertensiva, é outra paciente, essa eu não sulfataria, não, né? Então, deixa eu tentar me explicar melhor o conceito e o porquê que eles explicam bem isso nos guidelines mais recentes. Essa paciente que se apresenta no pronto-socorro com o seu 16/11, que é uma paciente que você não conhece, é uma paciente que você não sabe se ela está ou não com uma pré-eclâmpsia instalada já, né? E nós temos fita no nosso PS. Quem tem fita em PS, né? Aqui em Sorocaba, por exemplo, você fala fita, o pessoal não tem nenhum hospital que tenha fita no pronto-socorro. Então, ou se interna e faz 24 horas, que é o que tem, e vai saber daqui 2 dias se ela tem pré-eclâmpsia, ou você paga para ver a coisa, né? Então, nesse cenário, uma paciente nova chega numa crise hipertensiva que você não conhece, é demasiado, enfim, a suspeita minha é de pré-eclâmpsia. Eu não tenho como confirmar essa pré-eclâmpsia agora, porque um dos exames vai demorar muito. Nessa situação, sim, sulfatar me parece uma boa estratégia. Essa outra que você falou, não. A paciente está internada, já fez os exames,
está normal, os exames já... É um paciente que internou, enfim, mas ela não está com a pré-eclâmpsia confirmada, não é um quadro que está se agravando, ela faz uma crise, essa talvez eu possa manejar com hipotensor. Acho que é mais nesse sentido. Mas concordo que não tem consenso sobre isso ainda. Eu acho que só colocar certinho o algoritmo que dá certo, porque o que a gente tem sempre que pensar que a gente tem coisas para se fazer dentro de casa e tem coisas para se fazer fora de casa, entendeu? E aí o cara que faz isso aí dentro da cachoeirinha, ele, assim, todo mundo vai conversar, discutir o caso e pensar na resolução. Se o residente vai dar um plantão em outro lugar e ele faz a mesma coisa, na hora que o outro cara chega e pega o plantão, ele racha o paciente, entendeu? E aí o residente tinha uma boa intenção, porém essa boa intenção foi vista por um outro lado depois. Isso que é o importante só para a gente discutir. Tá? Eu acho que isso mas é importantíssimo, acho que não tem dúvida. A outra coisa que eu não sei se, quer dizer, eu não sei se você falou aí, mas a gente tem uma tendência, eu e Tornelso, a gente já fez isso há muito tempo atrás, quando a gente foi fazer um curso de capacitação na Secretaria Municipal, onde, do ponto de vista estratégico, para você acompanhar pacientes com risco de pré-eclâmpsia, essas pacientes precisam ser vistas 2 vezes entre 28 e 32 semanas de idade gestacional. Porque são esse momento entre 28 e 32 semanas, se você já tem uma paciente que é uma paciente de risco para pré-eclâmpsia, é esse o momento onde você vai interceptar um ganho de peso, onde você vai interceptar uma pressão diastólica de 80, que ela não deveria estar ali, né? E aí você acaba se antecipando no diagnóstico de pré-eclâmpsia, desde que você pense em pré-eclâmpsia, evidentemente. Então é uma coisa que a gente preconiza do ponto de vista de estratégia, né? Que eu vi que a sua apresentação é no sentido de olhar para estratégias quanto ao acompanhamento de pacientes com pré-eclâmpsia. Então eu penso dessa maneira e a gente ainda preconiza isso. Outra coisa que eu tinha marcado aqui. Você fala do puerpério, não? Da sua preferência de medicação no puerpério? Dos hipotensores, eu não tenho. Eu quero saber a sua opinião, Leandro, do puerpério. Eu acho que o Henry comentou bem o fato de não existir. A gente está com um projeto aqui para começar a jogar no grupo agora, para a gente ver se a gente faz essa comparação dos antihipertensivos. Mas é assim, o NICE Guideline, quem escreveu o NICE Guideline é a Lucy Chappell. Ela é fantástica. Para mim, é a pessoa que mais sabe hipertensão na gravidez hoje em dia. Ela é um monstro do ponto de vista de pesquisa e ela sabe muito. E ela que conduziu a revisão do novo NICE Guideline. E ela baseado numa questão muito de percepção, mas também de melhor medicação para paciente, como a paciente se medica melhor no puerpério, ela chegou a uma conclusão de que eles não utilizavam inibidor de ECA antes no Reino Unido. Eles utilizavam metildopa, para você ter uma noção, e labetalol, mesmo no puerpério. Então, ela chegou numa conclusão de que a posologia dos inibidores de ECA é muito boa para essas pacientes. Por quê? Porque elas têm muita dificuldade de tomar antihipertensivos ao longo do dia, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, e isso é muito ruim. Associado a isso, a metildopa, ele tem uma ação de depressão do sistema nervoso central, ou seja, causa sonolência e tudo mais. Uma paciente que anda cansada no puerpério, que tem que passar a noite meio que acordando e dormindo para amamentar, isso é extremamente ruim. Então, nesse sentido, de novo, o inibidor de ECA vem como uma excelente opção, que ele pode ser utilizado inicialmente de 12 em 12 horas, mas para sua manutenção, ela é uma medicação de dose única. O mesmo para o bloqueador de canal de cálcio, que poderia ser a nifedipina. Porém, na hora que eu uso a nifedipina, para eu utilizar dessa maneira, eu preciso usar a nifedipina retard. Em muitos lugares não tem. Então, a anlodipina se mostra boa nesse sentido.
Com relação à losartana, essa é uma medicação que provavelmente vai ser boa também lá no futuro, mas hoje, dia 13 de julho de 2020, não existe segurança quanto ao uso de losartana no puerpério por conta da amamentação. Os inibidores de ECA são bem mais tranquilos, mas o losartana, que é um BRA, né, ele bloqueador de receptor, ele não é seguro nesse momento. Então seriam essas duas opções para a gente utilizar para essas pacientes no puerpério. Para a gente precisar de uma terceira medicação, a gente lançaria a mão do atenolol, que seria um beta-bloqueador, que seria uma outra classe para ser utilizado. Mas aí a gente tem uma experiência prática com o uso dos diuréticos no terceiro dia de puerpério. Então, nesse terceiro dia, eu já lanço que não se recomenda de forma alguma alta antes do terceiro dia para as pacientes com pré-eclâmpsia, porque elas têm sua redistribuição hídrica nesse momento, e aí parece que um diurético pode até ser furosemida mesmo, não tem problema, mas para mim 50 miligramas de hidroclorotiazida parece ser uma boa opção. O pessoal da USP tem uma experiência, principalmente a Rita Bortolotto, ela tem uma experiência com a furosemida, mas eu não acredito que precise ser furosemida. Mas a ideia desse diurético, melhorar a redistribuição de líquido que essa paciente está recebendo, e o diurético ele potencializa o efeito daquele enalapril que foi iniciado para aquela paciente. Então, ele me parece ser uma associação bastante interessante por conta disso também. E aí, como eu comecei dizendo, a gente tem essa bênção, digamos assim, do protocolo do NICE, né, que é extremamente importante e robusto nesse momento. Hoje, neste momento, que eu tenho conhecimento, o único grupo que continua usando metildopa no puerpério é o pessoal do Rio Grande do Sul. Bom, então, acho que foi interessante essa perspectiva que você deu, Leandro, porque a gente consegue começar a caminhar, delinear alguns limites aí, né, Henrique? É o que a gente estava conversando um pouco antes. Enfim, a gente não tem um consenso, mas até o segundo momento em que a gente precisa dar um respaldo para o nosso corpo clínico, para as pessoas que estão lá no puerpério atendendo essas pacientes, que seguirem, né, um protocolo para eles seguirem e a gente começar a fazer. Então, assim, duas medicações principais aí, os IECAS e o bloqueador, o anlodipino, né, bloqueador de canal de cálcio, são duas medicações boas. Eu acho que o que a gente precisa pensar aí, Henrique, você, o Leandro, enfim, o Dr. Nelson, na semana passada, ele deixou realmente bem aberto a gente prosseguir nessa discussão também, né, apesar dele ter algumas posições dele, ele é bem aberto a gente definir essa mudança de paradigma aí e quais são as linhas que a gente vai seguir. Então, eu acho que a gente só precisa pensar o que a gente tem mais disponível, se a gente não tem tanta diferença entre os IECAS e o anlodipino, pensar o que a gente tem de fácil acesso aí pela rede e pela nossa farmácia do hospital e tomar uma decisão nesse sentido, né, Leandro? Como primeira e segunda opção. Quando a gente pensa no bloqueador de canal de cálcio, o que a gente não anlodipino tem especificamente, também, né? Isso, é uma anlodipina, mas poderia ser nifedipina, não tem problema. Sim. Mas pensando na posologia, a anlodipina é melhor. As pacientes da raça negra, elas respondem melhor ao bloqueador de canal de cálcio. Mas eu tenho e aí puxando uma coisa meio que tentando fazer links para escolher a melhor medicação, quando a gente utiliza um inibidor de ECA, pensando no futuro dessas pacientes, se a gente, como o Henry mostrou, que elas têm um risco maior para desenvolver doenças cardiometabólicas ao longo da vida delas, o inibidor de ECA é visto como uma medicação de proteção, tanto cardíaca quanto renal, e principalmente cardíaca, né? Então, eu tenho uma tendência a empurrar mais para o inibidor de ECA pensando neste sentido, tá? Mas, do ponto de vista de controle pressórico, pode ser que as mulheres de raça negra, elas meio que respondam somente quando você introduz realmente a anlodipina, o bloqueador de canal de cálcio. Perfeito. Bom, então a gente sempre deixa uma tarefa de casa, né, depois dessas reuniões, Leandro, dos mais experientes aí sentarem, conversarem, porque para a gente fechar esse capítulo. Puxa, hoje, neste momento, eu
acredito que assim não tem como a gente acho que o melhor jeito de conduzir essa parte de hipertensão neste momento do ponto de vista de protocolo Sim. é pegar o protocolo que a gente está atualizando para a Febrasgo. E acho que esse é o protocolo onde a gente tem uma discussão com um grupo bem consistente, bem robusto, né? E aí eu chupinharia esse protocolo, colocaria ele dentro do protocolo da Cachoeirinha, dando os créditos de autoria a todo mundo e seguir. O mesmo eu faria, eu não sei quem tanto está aqui, mas o mesmo eu faria para as recomendações com relação às doenças infecciosas, né? Hepatite, HIV e assim por diante, que é o protocolo novo do Ministério da Saúde. Normalmente eu critico o Ministério da Saúde, eu nunca gosto do Ministério da Saúde, mas esse só te lembrar que tá gravando, viu, Leandro? E depois vai pro YouTube, viu? Tá, não tem problema. E as pessoas vão assistir depois aí, mas tá? ele é um protocolo extremamente bem desenvolvido, onde ele aborda várias partes das doenças infecciosas, que eu acho que é muito, muito, muito bacana. Então, eu acho que é isso. Eu quero falar uma coisa, assim, uma pergunta. Desculpa, Tati. A Tati tá querendo falar faz um tempo, desculpa. Não, imagina. É assim, eu queria saber por que tem algumas pessoas que têm muita pressa de tirar a metildopa no puerpério. A gente sabe que não é uma droga boa, né, para tratar a hipertensão. E que a gente tem que substituir, com certeza. Mas, assim, é uma droga que já está impregnada, que a paciente já está usando, né? E aí você tira a metildopa, e aí você vai introduzir uma outra categoria de droga que vai demorar um tempo para essa droga impregnar e fazer um efeito. A gente poderia deixar a metildopa um tempo, vai introduzindo e depois a gente retira nessa consulta puerperal. Por que a gente tem que ter pressa de tirar a metildopa e trocar por outra? Por que a gente não pode deixar a metildopa e esperar um pouquinho para tirar? Essa é a pergunta. Tati, eu acho que esse é um ponto bastante interessante, que ele vem até de um conceito da clínica, né? Quando você precisa modificar algum antihipertensivo, na clínica, todos os clínicos ficam receosos de modificar rapidamente, tira um e coloca outro, e eles têm uma tendência a fazer isso paulatinamente, né? Mas aí eu vou te responder com alguns pontos. Primeiro, esse questionamento de que metildopa impregna, isso não é verdade. Isso é igual leite com manga. Isso aí é uma coisa que apareceu lá em 1900 e bolinha, e tem essa tendência, essa coisa de se dizer que a metildopa, até alguns dizem, a metildopa você começa hoje, mas vai ter o efeito daqui 24 a 48 horas. Isso não é verdade. Mentira. Hoje a gente tem como protocolos para crise hipertensiva, isso a gente tem recomendado, por exemplo, uma coisa bastante prática para todo mundo. Liga alguém aqui o Enoque sabe bem, de Porangaba, e fala assim, estou mandando uma paciente aqui com uma pressão de 17/12. Aí você fala, beleza, faz uma hidralazina nela e aí você vê se sulfato e manda paciente. Aí fala, não tem hidralazina, você tá maluco? Eu falo, não, então faz uma nifedipina. Puxa, mas não tem nifedipina, a única coisa que eu tenho aqui é metildopa. Opa, beleza. Pega 750 miligramas de metildopa, dá para essa paciente agora, ela vai atuar como uma dose para a crise hipertensiva. Então, esse conceito de que a metildopa impregna na paciente, isso não existe mais. Então, a gente sai disso. O fato de você tirar a metildopa de uma maneira rápida e já reintroduzir a outra, tem dois pontos principais. Primeiro, a metildopa não é uma boa medicação para o puerpério. Segundo, se você deixar essa paciente desgarrada do ponto de vista hipertensivo, até você resgatar essa paciente de volta, isso toma tempo, a paciente quer ir embora, ela não quer ficar internada. Às vezes você tem pacientes que elas estão muito bem obrigadas e estão fazendo 15/10 de PA e você não pode dar alta. Então a gente não tem esse tempo na manga, né, como os clínicos têm. Então esse é um problema extremamente importante. E a outra coisa é que você precisa realmente atuar do ponto de vista de deixar essa paciente conhecendo a medicação que ela toma, que foi, acho que o Enoque
falou alguma coisa com relação à prevenção de pré-eclâmpsia até, de que você meio que cercar a paciente e convencê-la daquela medicação que ela está tomando. Então, isso você precisa fazer também, porque muitas dessas pacientes utilizaram metildopa durante a gravidez inteira. Elas podem até chegar para você e falar assim, nossa, mas essa medicação foi tão boa, eu dormia tão bem com ela, e aí você não consegue mais convencer a paciente de que você tem outra medicação melhor para ela. Então, essas são as razões, mas eu acredito que isso, na hora que a gente automatizar esse tipo de ação, isso fica extremamente rápido, extremamente fácil. Então, é só uma questão de percepção, essa coisa, por que tira muito rápido? Mas a gente não tem tempo na manga, não tem jeito. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Tem uma dúvida também. Na verdade, assim, tem algumas pacientes que a gente entra com 2, 3 categorias de droga e essa paciente, ela não responde, ela continua fazendo a pressão alta. Aí o clínico vai ver e fala, mas também, né, não deu tempo de nenhuma fazer efeito da alta. O paciente está fazendo 16, 10, 15, 10 e eles estão tranquilos mandando a gente dar alta. Essa aí é boa. Nossa, é uma angústia. Você fala, como é que eu vou dar alta para essa paciente fazendo 15, 10, 16, 10? Tá tomando nifedipina, tá tomando enalapril, você já entrou com diurético. Quanto tempo que a gente espera, assim, entre uma droga e outra para a gente poder entrar? Então, eu dei o enalapril. Quanto tempo que eu espero para entrar com uma segunda medicação? Porque ela está uma semana internada, aí cai naquilo que o Leandro falou, o paciente não aguenta mais, quer ir embora. Aí acaba evadindo com a pressão alta. Vocês têm, assim... A gente teve, na última SOGESP de corpo presente, não, no último brasileiro de corpo presente, a gente teve essa mesa aí e eu tive uma conversa muito legal com a Leila Katz e ela tem a mesma impressão que eu. Você tem que escalonar. Eu faço assim, eu chego pro residente, agora eu sou chefe de enfermaria essa semana, eu já chego de manhã, eles já têm a média da pressão dessa paciente. Eles pegam lá, o paciente está vendo PA de 4 em 4 horas, eles têm 6 anotações pelo menos, eles fazem a média de... Tá 85 de média? Não tá 85 de média. Tá quanto? 92, não quero saber. Pau. Aumenta ou introduz medicação. Não tenho pudor, não. Tá? Então, eu vou meio que escalonando assim, de maneira rápida mesmo. Muito nesse sentido, e a Leila Katz também tem essa mesma opinião. Se você demorar para fazer isso, você demora muito para resgatar essa paciente do ponto de vista hipertensivo. Então, uma recomendação assim, você pegar diariamente, ver a diastólica dela, se está em 85, beleza, você está tranquilo, se não está em 85, introduz ou aumenta a medicação. Bom, alguém tem mais alguma consideração, alguma dúvida? Acho que a gente foram já mais de 2 horas de reunião, viu, Henry? 2 horas e 8 minutos aqui eu estou vendo. Legal. Eu acho que a gente avançou até mais do que a gente queria, Dr. Jorge. Vamos lá, Dr. Jorge. Uma pergunta, Henry. Essa relação creatinúria-proteinúria é algo novo para nós, né? Sim. Na verdade, é uma coisa que está introduzindo dentro da clínica aí. Eu queria saber o seguinte. Essa relação de proteinúria, a gente sabe que hipertensas crônicas, de acordo com o tempo que ela tem de hipertensão, a gente vai constatar uma pequena proteinúria na urina. Existe algum critério em termos dessa relação com uma paciente que vem apresentando hipertensão crônica? Eu não tenho uma relação de creatina-proteinúria prévia, eu faço da 0,3. Eu vou considerar isso como uma pré-eclâmpsia superajuntada, já de cara, ou vou considerar que uma hipertensão crônica poderia ter uma relação dessa um pouquinho alterada, eu não vi anteriormente? Boa pergunta, doutor Jorge. São 2 aspectos que eu preciso para responder. Uma é a questão de fazer exames previamente no primeiro trimestre e depois, no final, esses casos das hipertensões crônicas que agudizam, você responder se é pré-eclâmpsia ou se é só uma piora realmente da lesão renal que ela já tinha, por exemplo, né? E aí eu digo para o senhor que a relação proteinúria-creatinúria, ela hoje em dia despontou como padrão ouro e a gente tem insistido e graças a Deus na cachoeirinha a gente já tem. Ela é muito boa do ponto de vista de me dar resposta se essa paciente está com pré-eclâmpsia ou não, mas ela não é boa para me dar quantitativo, né?
Então, para as pacientes que já têm hipertensão crônica e já têm lesão renal prévia, né, o exame que eu devo me dirigir para ver função renal, principalmente no começo, seria a proteinúria de 24 horas ainda. Ainda tem espaço para ela, para casos de nefropatas ou mesmo pacientes hipertensas crônicas, né? Se ela não fez esse exame no começo, a proteinúria 24, e chega no final, eu tenho que me perguntar, né? Antes de eu fazer uma proteinúria, eu preciso ver o que me motivou para fazer essa proteinúria dela. Então, eu pensei em pré-eclâmpsia, então ela teve uma piora do quadro, ela teve um edema injustificado, mãos e face, um ganho de peso, quer dizer, ela me chamou a atenção, entrou na minha suspeita clínica de pré-eclâmpsia, e aí eu pedi uma proteinúria, e aí se você pediu e não tinha nada antes, ela veio, sim, é uma pré-eclâmpsia até prova o contrário, sobreposta, né? Se eu fiz por acaso, e aí a gente não encoraja a fazer isso, mas é uma hipertensão crônica, tá no pré-natal, e aí alguém faz uma proteinúria para ela lá com 30 semanas, sem ter nenhum motivo para isso, sem não ter uma piora de pressão, alguma coisa que me chame a atenção para pré-eclâmpsia, e aí vem uma proteinúria, aí você vai ter um problemão, porque realmente você não tem uma suspeita clínica de pré-eclâmpsia, você tem um exame alterado que muito provavelmente ela já tinha antes, né? E a gente solicitar um exame de forma inadequada vai te dar confusão. Então, acho que esses dois parâmetros que norteiam isso daí. Mas é importante ter essa visão que a proteinúria, a relação proteinúria-creatinúria, ela é muito boa qualitativamente para me falar se essa paciente acima de 0,3 ela tem realmente, num quadro sugestivo, né, de pré-eclâmpsia, o diagnóstico. Mas para as lesões crônicas da hipertensão que já tem essa doença de base, ainda tem espaço para as 24 horas. Acho que é bom a gente salientar isso, porque parece que a gente nunca mais vai usar 24 horas no mundo, né? Então, não sei se o Leandro quer complementar alguma coisa, e não sei se respondeu, doutor Jorge. Não, entendi, perfeito. Eu queria falar uma coisa. Doutora Vera, você viu a voz da senhora aí? Liga a câmera, doutora Vera. Espera aí. Oi. Então, olá, tudo bem? Henry, você não acha que toda paciente com antecedente de hipertensão ou as pacientes que têm uma certa idade fazer microalbuminúria nas primeiras consultas de pré-natal? A microalbuminúria ela te dá também esse reflexo da saúde renal dessa paciente, né? Como é que está, vamos dizer assim, a filtração, o funcionamento renal, né? Se ela está ou não perdendo. Eu desconheço algum comparativo para dizer se é uma metodologia melhor ou pior, né? Eu acredito que, pelo menos na obstetrícia, a gente tem falado muito da proteinúria em si, né? E não da microalbuminúria, que eu tenho a impressão que é mais para as nefropatas. O Leandro tem uma vasta experiência de nefropatias, né, Leandro? Não sei se você quer falar das transplantadas. Você acha que tem alguma diferença ou vantagem da microalbuminúria? Não, só para o diagnóstico de uma hipertensão crônica com comprometimento renal, que já tem um certo comprometimento renal. Você espera uma microalbuminúria. E você já faria para as crônicas, logo no início do pré-natal, uma pesquisa de microalbuminúria. Não sei. Entendi. Eu entendo. A gente tem até me preconizado a coleta da microalbuminúria nas pacientes do puerpério. No puerpério, não. Depois, na vida delas, 3 meses, 6 meses, 1 ano pós-parto, né, para elas colherem a microalbuminúria. E ela é vista como um marcador de lesão renal, ou, melhor dizendo, como um marcador de risco para progressão de piora da função renal. O problema de se utilizar a microalbuminúria na gravidez é que ela é uma perda que ela existe, né? E quando você tem a gravidez desenvolvendo-se de uma maneira absolutamente fisiológica, você vai ter o aumento do fluxo renal plasmático. Isso a gente tem muito nas pacientes com nefropatias, né? Que muitas pacientes elas descobrem ser nefropatas por conta até da própria gravidez. Então, quando você aumenta o fluxo renal plasmático, consequentemente aumenta o ritmo de filtração glomerular, essa microalbuminúria, que poderia ser um limite inferior ou um limite superior da normalidade, ela vai se alterar dentro desse contexto do aumento do fluxo renal plasmático. E aí a gente não tem valores de microalbuminúria para considerar isso na gravidez. Isso é bem definido fora da gravidez, também é o 30 miligramas lá de
30 miligramas de microalbuminúria, porém, para a gravidez, a gente não tem esse valor. Então, seria interessante realmente, mas provavelmente você pode interceptar pacientes que estão perdendo mais albuminúria só pelo aumento do fluxo renal plasmático, né? Então, nesse sentido, a gente não teria como utilizar. Mas, os nefrologistas têm utilizado a relação proteína creatinina urinária para acompanhar as pacientes com nefropatias também. Então, se essas pacientes elas pioram, se elas teriam proteinúria de 24 horas alterado por conta de uma hipertensão de longa data, como o Dr. Jorge chamou atenção, elas também devem ter a piora ou o aumento da relação proteína-creatinina também, porque não faria sentido elas terem só a proteinúria de 24 horas. Isso só faria sentido a gente ter uma diferenciação na questão proteinúria de 24 horas e relação proteína-creatinina, naqueles valores muito limítrofes, onde essa paciente pode sofrer alterações que a gente sabe que existem do ponto de vista de ingesta proteica naqueles dias, a proteinúria ortostática, porque quando você colhe, por exemplo, uma proteinúria de 24 horas numa paciente que tem uma relação proteína-creatinina alterada bem próxima do limite, e você interna essa paciente, colhe a proteinúria de 24 horas com ela deitada, em repouso e tal, às vezes ela vem com a proteinúria de 24 horas negativa. Então, nesse sentido também, chama a atenção de a gente poder valorizar mais a proteína sobre a creatinina urinária do que a própria proteína de 24 horas para essas pacientes. Perfeito. Mais algum questionamento? Eu acho que a gente manteve um público grande aí, viu, Henry? Só para você saber, durante toda a reunião e essa discussão final aí, eu acho que, enfim, mesmo sendo a terceira reunião que a gente discute síndrome hipertensiva na gravidez, enfim, pré-eclâmpsia, ações efetivas, a gente não esgota o tema, né? Então, a gente vê que se deixar, a discussão vai longe. Tem muito para a gente falar e conversar e discutir. E estudar, né, Leandro? Estudar bastante também, né? Eu falo bastante, mas eu queria só finalizar, então, essa discussão de hoje, sem dúvida alguma, chamando a atenção naquilo que o Luizão falou do cálcio para todo mundo, né? O Henry colocou isso como que a ingesta das mulheres em idade reprodutiva, ela gira em torno de 500 miligramas dia. Isso é muito abaixo do que se recomenda. E a gente está agora na Comissão Nacional de Hipertensão, não só falando do cálcio de uma maneira universal, mas também do AS de uma maneira universal. A gente tem uma tendência bastante interessante a prescrever o AS de maneira universal. A gente tem estudos bastante interessantes, tem 2 trials recentes que saíram, que demonstraram que os pacientes que utilizam o AS a partir de 6 a 7 semanas de idade gestacional, tem como desfecho bastante interessante a redução dos casos de prematuridade, sejam eles relacionados à pré-eclâmpsia ou não. Então, e aí existe um benefício muito interessante quando a gente olha para as pacientes do SUS, né, que são pacientes que têm uma condição socioeconômica ruim e assim por diante. Então, a gente está nessa tendência, né, de preconizar tanto o cálcio e principalmente o AS agora de maneira universal. A gente estou agora aqui com uma prova de um artigo que a gente está aceito para publicação, onde a gente defende esse conceito, né? E até a gente continua indo contra a questão do algoritmo para rastreamento de pré-eclâmpsia em países de baixa e média renda, né? A gente não vê razão para se utilizar. E aí eu quero só pegar a questão do ASP, eu sempre repito isso, as pessoas daqui a pouco vão começar a memorizar esses números, mas os caras no ASP, o desfecho primário era identificar pré-eclâmpsia pré-termo, e se você olhar para os números do ASP, eles rastrearam 26 mil pacientes, encontraram 2.700 pacientes com risco para pré-eclâmpsia. Dessas pacientes com
risco, eles teriam encontrado 35 num grupo que usou aspirina 150 miligramas e 70 no outro grupo que não usou aspirina, usou placebo. Se você não tivesse dado aspirina, tivesse dado placebo para as duas, você encontraria 70 em cada grupo, né? Então, você encontraria 140 pacientes. E aí eu voltando no número 26 mil, você rastreou 26 mil pacientes para encontrar 140 pacientes com pré-eclâmpsia pré-termo. Infelizmente, eu tenho que dizer que se eu rastrei 26 mil pacientes para encontrar 140, eu tenho que dizer que esse método não serve para nada. Então, eu sou bem enfático nessa questão, principalmente em países de baixa renda, né? Então, a gente tem defendido a utilização do AS cada vez mais de uma maneira universal. Pelo que você está falando, então a tendência é da gente começar a usar o AS mais cedo, mais para frente, né? Que hoje a gente usa entre 12 e 16. Não tem razão nenhuma para a gente... A única razão até são alguns relatos de casos que tentaram associar a presença de gastrosquise ao uso do AS precoce, mas esse trial é um trial publicado no New England e as pacientes começaram a utilizar AS com 6 semanas e 5 dias. Eu passo para vocês esse trial. É um trial recente que avaliou como desfechos resultados perinatais adversos de uma maneira geral. E ele demonstrou que existe uma redução da prematuridade nas pacientes que fizeram o uso do AS. Então, daqui a pouco a gente tira isso. Mas essa sua pergunta foi interessante porque existe também um certo merchan de se usar o AS, de fazer um rastreamento rápido para a paciente, porque ela deve iniciar o AS antes de 16 semanas. A gente também tem tem como meta apontar que a gravidez é uma janela de oportunidades. Se você usa mais precocemente possível, isso faz todo sentido pensando na própria fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Porém, se você encontra essa paciente com 20 semanas de idade gestacional e ela tem risco para pré-eclâmpsia e ela ainda não começou a AS, prescreva. Se você encontra uma paciente com 22 semanas de idade gestacional e ela tem risco para pré-eclâmpsia e não utilizou a AS, prescreva, no sentido de usar a gravidez como uma janela de oportunidades. Eu não vou chegar até esse limite de idade gestacional, mas o próprio protocolo do ACOG coloca 28 semanas para você introduzir o AS. E o que embasa essa questão de você ter uma liberalidade maior para introduzir o AS são diversos questionamentos da Lélia Dooley, que é uma epidemiologista fantástica, que apontou assim, de maneira categórica que não existe evidência nenhuma para você jurar por Deus de que o AS deve ser introduzido até 16 semanas de idade gestacional. Então, quanto mais precoce, melhor, porém, use a gravidez como uma janela de oportunidades. Eu acho que, como eu falei, tem muitas respostas ainda para a gente obter. Eu, particularmente, eu gosto muito do que o Henry apresentou em relação ao rastreamento clínico, né? Pensando nesse sentido de você justificar para a paciente quais medicações que ela está usando e o motivo pelo qual ela está usando, comprometendo ela com o uso dessas medicações, né? Acho que ela sai com as vitaminas, enfim, com a AS, eu acho que talvez muitas vezes ela perde a importância que a gente quer que ela dê para essas medicações e a intervenção que a gente está fazendo. Mas é uma discussão ampla aí, né? Eu acho que a gente não tem essa resposta e você trouxe que tem pessoas realmente pensando, né? Como a gente também tinha falado, em usar universalmente aí, como a gente, por exemplo, já faz com a introdução do ácido fólico na farinha e outras questões aí. Mas enfim, acho que não vamos estender mais a discussão nesse sentido. Eu vou agradecer a todos que acompanharam aí a reunião. Só lembrar de novo que a reunião sempre é gravada e a gente disponibiliza ela no nosso canal. Então, quem assistiu uma parte dela, enfim, pode assistir novamente acessando o canal, né, Luizão? Em geral, até o final da semana, o Luizão disponibiliza ela no canal. E aí os outros colegas do corpo clínico que não puderam participar da discussão também podem estar acessando e depois conversando com a gente aí nos grupos de WhatsApp, enfim, mesmo seja inbox, né?
Henry, muito obrigado pela apresentação, foi realmente excepcional. Fluiu muito bem também com as questões, né? Deu bem certo aí, acho que levantou bastante a discussão. E obrigado a todos aí que participaram, tá? Boa noite a todos e até a próxima reunião. Boa noite, Tchau, obrigado, até. pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite, people. Tchau a todos.